E aí um dia a gente passou uma tarde lá, acho que um domingo inteiro, né? Exatamente. Eu passei a tarde toda conversando contigo, achando que tu era colorado. A tarde toda eu reclamando. Pau, o cara é gente boa, tá? Eu tava com a minha nega velha, mas é colorado, eu reclamando, faz alguma coisa por nós. Não, o 5x0, o Grenal de 5x0 2015, eu tava na Rádio Grenal. Eu tava atrás do gol, onde sai praticamente a maioria dos gols ali. Cara, tu vai pra ali tão focado. Claro que fora do ar depois a gente dava uma zoada. Mas no momento tu tá tão focado, porque quando sai o gol, tu já tá na tua cabeça, tu sabe que aquilo vai ser história, que é Grenal. O rapaz veio pro Grêmio, eu perguntei um dia pro Filipão, numa conversa em off assim, eu perguntei pro Filipão, pô professor, por que o Campas? E ele disse assim, cara, não fui eu, fui 2 shows dentro da Anribes, meu, com 700 ingressos vendidos já, os 2. Aí tu imagina, abre a cortina. Claro, eu não tinha o problema de travar, porque eu já estava acostumado a falar em público. Sim. Mas, cara, fazer rir é muito difícil. Boa noite, meus camaradas. Começando mais um Pod Bar, resenha de bar, aqui no Espaço Cultural Dona Maria. Lembrando sempre vocês nos acompanhar nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, enfim, em todas as plataformas. Hoje, para nós, aqui no Pod Bar, é especial, né? Especial naquelas. Especial pro meu colega ali. Ô, Dia, tu tá por muito mais formal. que eu seja fã do cara, hein? Eu sou fã do cara. Depois eu vou cantar a história por que eu sou fã dele. E depois eu fiquei um pouco triste. Começou as histórias do Santos já de começo. E aí, meu parceiro Tubino, como é que tu tá? Tudo certo. Um abraço aí a todos. Pedir aí, reforçar o pedido do Budi de deixar um likezinho pra gente aí, né? E dizer que eu tô muito honrado de trazer o Alex Bagé aí, nosso convidado de hoje. Nosso irmão, né? Não é só meu, é nosso, né? Exatamente. Um cara, pra mim, no meu caso, né? Gremistão. Um cara carnavalesco, um cara de comunidade. E chegar onde está hoje, né? Mas vou deixar tu falar aí, Bagé, qual é que é a situação, tudo certo aí contigo, como é que tá as coisas? Pô, tudo certo. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Tamo junto aí, valeu mesmo. Palavras. O espaço aqui é sensacional, não conhecia, mas é um espaço muito maneiro, né? Isso me dá a saudade da época, eu tive uma roda de samba durante 3 anos, né? Samba do Guerreiro? Samba do Guerreiro, que era nesse estilo, assim. Na época eu era duro. Ai, não cabia. Tinha sonho de... Nossa, eu do outro lado da Ipiranga. Era 10 entrada. Mas não tinha, pai. Mas tu tinha crédito ali, era só chegar ali. Claro que tinha. Mas, pô, obrigado pela moral do convite. E, cara, vai ser um bate-papo, na verdade, né? Porque, pô, o Budi, cara, eu gosto de chamar ele de Budi. A gente chama ele de Budi, eu gosto de chamar ele de Budi. O Budi é o seguinte, a gente se conhecia, assim, de se encontrar, oi, tudo bem e tal. E aí, um dia, a gente se encontrou na praia, lá no Leme, lembra? Numa barraca aí, de Colorado, cara. Porque o Nunes, que é o dono da barraca 37 lá, ele é cônsul do Inter lá no Rio de Janeiro. E sempre foi meu amigo, desde a época que eu não tinha declarado ainda o time, né? Então, sempre que eu vou no Rio de Janeiro, eu vou ali tomar uma cerveja, abraçar, conhecer os amigos, que vai muito gaúcho ali, né? E aí um dia a gente passou uma tarde lá, acho que um domingo inteiro, né? Exatamente. Eu passei a tarde toda conversando contigo, achando que tu era colorado. A tarde toda eu reclamando. Pau, o cara é gente boa, tá? Eu tava com a minha nega velha, mas é colorado, eu reclamando, faz alguma coisa por nós. Não, o pessoal do quiosque lá, eles trabalham fardado de Inter, com a camisa do Inter e o calção do Inter. É como se eles estivessem em campo, assim. E, pô, o Tubino, eu lembro a primeira vez que a gente falou, porque na época eu trabalhava na Rádio Guaíba, e eu sempre quis trabalhar com futebol e com carnaval, né, com samba. E aí eu criei um projeto que inicialmente deu muito certo, e aí depois até por questão de ideologia, né, da Rádio Guaíba, porque a Rádio Guaíba foi adquirida pelo Grupo Record. O Grupo Record era um grupo muito mais ligado à igreja evangélica, e como grande parte dos temas, né, enredo das escolas de samba no carnaval, afro, né? tem mais a igreja de matriz africana, né, o nosso batuque e tal. Então, não, vai tranquilo aí. Então, depois acabou terminando o programa e tal, mas nessa situação do início do programa, eu sempre levava alguns convidados lá para bater papo e tal. E aí eu comecei a ver que, pô, foi bem a época ali que o Tubino começou a se destacar como compositor, ali na União da Vila da PI.
Acho que isso devia ser, se eu não me engano, foi ali por 2010. Por aí. Deve ter sido o primeiro porque samba Brasília era, né? E aí levei o Tubino lá e aí eu disse, cara, e a gente ficou conversando e dali criou uma empatia, a gente acabou virando amigo. Foi o primeiro programa, eu acho que eu fui, falando sinceramente. Acho que o teu foi, eu lembro da gente ter conversado sobre sobre isso. isso. Que eu tive, fiquei trifeliz. Era a época do MSN, eu lembro que eu te chamei pelo MSN ainda. Só que o troço é antigo, né? Não. A galera mais nova que tá assistindo nem Pra te sabe. ver, né, cara? Verdade. Pra te ver, o primeiro programa não sou que eu desse fui tempo. foi teu e agora o primeiro nosso é tu, cara. Pô, Tá maneiro. tudo certo. E aí depois disso a gente acabou, e depois a gente vai falar mais tempo disso, mas o Tubino, por exemplo, foi um dos caras que me convidou para participar de um grupo de compositores, uma equipe de compositores que acabou ganhando samba em São Paulo, Rio, e pô, a gente conseguiu desfilar junto na Sapucaí. Desfilamos na Sapucaí junto. Pô, com um tema que falava de Ogum, né, que é meu pai e tal, tem tatuado e tudo mais aqui na cabeça. E então, pô, foi maneiro demais. E perdemos outros tantos sambas, né? Disputamos sambas, perdemos alguns que a gente tinha certeza que não podia perder. A vida de compositor é essa. Mas, a gente mais perde que ganha. Mas foi muito maneiro, então é muito legal estar com vocês aqui. Bagé, cara, eu tenho algumas curiosidades. Eu passei o dia todo hoje pensando o que eu vou falar pro Bagé. A tua infância, por que Bagé? Tu é nascido em Bagé, mas a tua infância foi toda em Bagé. Tu veio aqui para... Como é que foi? Conta pra nós aqui como é que foi essa parada, Bagé. Cara, o Bagé, eu realmente nasci em Bagé, né? A família do meu pai é toda de Bagé. Jogou no Guarani, não? Não, o meu pai jogou, mas o meu pai nasceu em 31, né? Meu pai já é falecido. Sim. Então meu pai jogou ali no Guarani e no Bagé, mas meu pai jogou lá nos anos, década de 50, 60, né? O meu pai era músico, né? Boêmio, casou 13 vezes, teve 17 filhos, eu tenho 16 irmãos. Pô, teu então... pai, quem é mito é o teu pai. Nós temos uns artistas assim na produção. Tem. Na produção é galera. São os artistas aí. Só que daí, cara, o pai já estava velho e tal, e Bagé foi uma cidade muito forte. Mas antigamente, né? Depois, quando acabaram as charqueadas, quem tinha dinheiro ficou, quem não tinha dinheiro tinha que sair lá. Então eu venho para Porto Alegre com 2 anos. E aí, pô, situação, família pobre, né? E na época, o meu pai vai para um lugar que estava sendo desbravado, na verdade, na zona sul de Porto Alegre, que era Restinga. Então a minha infância é toda na Restinga. E aí a minha ligação com o futebol e com o carnaval, ela vem justamente daí, porque eram as 2 opções que tu tinha de lazer, né? Era jogar bola e a escola de samba, cara. E eu sempre digo, eu lembro do Vinícius Brito dizendo isso, e a primeira vez que eu vi ele falar isso, eu me identifiquei muito. Que ele dizia que ele aprendia pelo samba enredo, né? Pegava lá, pô, imagina, se tu fosse botar no papel, quantos sambas enredos já participou de composição, muito, ganhando e não ganhando. Então a gente começa a estudar, né? Porque daí a gente, pô, não sabia que isso era assim. Pô, tem esse lado aqui que eu não me apeguei nisso aqui. E aí a gente, na sinopse, a gente acaba aprendendo. E eu, desde moleque, eu aprendia muito com os sambas enredo. Para mim, a escola de samba, e a gratidão que eu tenho muito, e hoje, graças a Deus, eu consigo fazer alguns trabalhos lá dentro da Restinga, no Estado Maior, muito mais pela gratidão. Né? Hoje, pô, eu tenho um irmão de vida, que é o Paulo César Tinga, né? Que também foi criado lá, obviamente. E tem um trabalho muito forte lá. Muito, né? Mas não só na Restinga, o Tinga que anda por tudo. Né? Cara, eu tenho uma felicidade muito grande hoje de estar do lado de 2 caras que são fenômenos. Um deles é o Dunga, né? Capitão do Tetra. Que é outro também, que na questão social... E sabe que esse talvez, claro, eu estou acelerando, indo um pouco à frente do que tu me perguntou, Budi, porque isso dá uma satisfação muito grande, entendeu? Porque daí tu consegue, tu serve de exemplo para aqueles moleques da comunidade. Toda vez que eu vou lá e eu estou conversando com a rapaziada, colocando para eles assim, cara, eu sou um cara igual vocês, eu fui criado aqui com dificuldades muito maiores do que alguns ali estão tendo, né? Pô, minha família era pobre demais, cara. Sabe, meu pai doente, imagina, meu pai músico a vida inteira, daqui a pouco terminou o dinheiro, vai fazer o que doente? Né? Não tinha reserva nenhuma. Minha mãe, faxineira. Então, cara, não pode ser assim, eu passei fome, mas eu tive alguns dias dentro da minha casa que não tinha o que comer. E hoje eu conto isso numa palestra que a gente está finalizando e deve colocar agora com a rapaziada lá da Artistaria Produtora a partir de setembro a rodar, justamente contando, não para fazer vitimismo, para explicar o quanto tu pode dar certo sendo correto. Exatamente. Entendeu? Tu pode dar certo. E eu acho que esse é o grande exemplo do que a gente faz. Então, quando tá lá, claro, o Tinga, que foi um jogador bicampeão da América com o Inter, jogou na Europa e tal, mas ele mostra todo dia pros caras ali. Cara, eu fui criado com tanto ou mais dificuldade que alguns de vocês.
E eu procurei o meu caminho. Eu hoje estou no maior veículo de comunicação do estado, passei pelas principais emissoras do Rio Grande do Sul, tenho meu trabalho reconhecido, e eu fui um cara criado ali, e eu reconheço a minha raiz lá. Eu tenho o maior orgulho de dizer que sou da Restinga. Às vezes tá contando... A gente nota isso, né, cara? Tu tá sempre falando. Porque tu tá... Cara, porque é o exemplo que tu pode dar para as pessoas que estão lá. Às vezes tu vai lá, um moleque tá conversando e tal, e diz, pô, tá difícil isso, tá difícil aquilo. Eu disse, pô, irmão, dá uma segurada, olha, a gente pode fazer assim. Ó, tu tem esses dois caminhos. Por que eu falei dos dois caminhos que tinha? Porque, poxa, vocês também, como eu, todo mundo criado em comunidade aqui, cara, tem muito mais gente de bem, mas a oferta é muito mais de coisa ruim, né? Porque tu imagina, eu fico pensando assim, cara, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu fiquei com um complexo na minha vida que onde eu vou, se eu tiver a possibilidade, tem um par de tênis para vender, tem meu número, eu compro um par de tênis. Por quê? Porque a minha mãe uma vez comprou um tênis para mim, que ela fez um crediário em 12 vezes. Então eu tinha que usar aquele mesmo tênis o ano inteiro para tudo. E os moleques da minha idade, eles já trabalhavam no tráfico, eles tinham um tênis melhor que o meu toda semana. E aí, enquanto sexta-feira eu chegava do trampo, passava em casa para comer um negócio porque não tinha dinheiro de comer no colégio, e eu estava indo para o colégio para estudar, as guriazinhas da nossa idade, elas queriam ficar com um otário que só tinha um tênis e trabalhava ganhando quase nada, ou elas queriam ficar... Então era muito mais fácil tu ir para o lado errado. Sim, com certeza. Infelizmente, 90% desses meus amigos, cara, eles estão mortos, eles estão presos, eles estão procurados pela polícia, que é a tristeza de quem se envolve com coisa errada na comunidade. Então, a minha ideia de estar sempre falando na Restinga e estar lá dentro da escola de samba, e que algumas pessoas não entendem, mas aí também não é um problema meu, é ajudar, cara. Porque eu acho que a gente pode dar sempre um exemplo. A gente tem um projeto hoje com o Dunga, lá na Seleção do Bem, que a gente está pintando escolas em Porto Alegre. Brother, isso é obrigação do governo, não é obrigação nossa. Exatamente. Mas aí, como eu tenho um patrocinador, que é uma marca de tinta, aí eu fui conversar com o cara e o cara achou muito legal. Aí eu chamei o Dunga vibrou com isso. Outro dia um cara me chamou, eu não conhecia o cara hoje ele é o principal fornecedor de torneiras elétricas e chuveiros do Brasil. O cara me chamou e disse assim, cara, eu vi tu botando lá no story que vocês fizeram um evento no Teatro São Pedro, arrecadaram 70 toneladas de alimento em 2 noites. Eu quero ajudar, eu vou te mandar alguns chuveiros. Pô, ajuda, por quê? Porque tem vários asilos que o chuveiro está estragado. Ou está lá com um fio grudado no outro, arriscando os idosos tomarem choque e tal. Sim. O cara mandou 250 chuveiros. Então, quando tu expõe isso, não é para te aparecer. É porque tu incentiva quem pode ajudar e não sabe como. Por exemplo, eu vou contar 2 histórias rápidas para vocês aqui, que linkam a minha infância com a minha vida hoje. Um dia minha mãe me pegou pela mão e disse assim, a gente vai sair. A gente não tinha nada aquele dia em casa. E a minha mãe saiu comigo, ela pegou, conseguiu emprestado o dinheiro da passagem, a gente desembarcou em Ipanema. E ela começou, cara, a bater de casa em casa. Em nenhum momento a minha mãe pediu dinheiro, pediu nada. A minha mãe perguntava se estavam precisando de alguém para trabalhar. Muitas pessoas não atenderam, outras disseram que não. E aí nós chegamos na casa de uma senhora chamada Dona Dirce, ela já é falecida. A gente chegou na casa, estava muito calor e ela estava aguando, com a mangueira assim, aguando o jardim. E a minha mãe disse assim, a gente pode tomar água aí? Que o meu filho aqui, eu devia ter, sei lá, 7 anos, e está muito calor. E ela disse assim, aí ela olhou assim, ela não tinha entendido. Vocês querem água? E a minha mãe disse, eu só queria dar um pouquinho de água para ele, pode ser aí mesmo. Ela disse, não, por favor, entrem aqui. Ela nos botou dentro de casa, ela nunca tinha nos visto. Eu acredito em algumas coisas. Para mim, aquela senhora foi um anjo da nossa vida. Ela nos botou dentro da casa dela, nos ofereceu água gelada, nos ofereceu refrigerante, suco. Ela tinha, Tubino, uma horta gigantesca no pátio, na parte do fundo, assim, era uma mansão onde ela morava. E eu lembro que tinha um piano bem no centro da sala. Aquele dia, ela encheu 3, 4 sacolas de comida, deu o dinheiro da passagem para minha mãe e disse assim, volta para casa, dá de comer lá para quem ficou lá, pessoal, e a partir de amanhã tu começa a trabalhar comigo. Aí ela empregou minha mãe. E olha que loucura isso, e por isso que eu acho que a gente tem a obrigação de tratar todo mundo bem, cara. Todo mundo bem. Seja o porteiro lá da RBS ou o presidente, o cara que me contratou. Por quê? Porque a gente não sabe, eu ainda compartilhei uma música, a letra do Benito Paulo, que diz, ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito, nem sequer sabe da minha solidão. A gente não sabe o que cada um está carregando. Essa senhora, ela desenvolvia desfiles de crianças modelo.
Ela não me levou de modelo, acho que você estava pensando nisso. Não foi isso. Ô, João, tava te olhando, além disso, que tá bonito demais, cara. Eu tô te olhando aqui, tu vê que eu tô meio hipnotizado, eu tô escutando, continua aí. Aí, cara, ela fazia eventos na ABB. Eu nunca me esqueço, cara. Ela chegava lá, ela andava comigo pela mão com os contratantes, é como se eu fosse da família. Ela me sentava no lado do piano e tentou me ensinar algumas vezes. E na época eu não entendia. Hoje eu entendo. Olha o que era a grandeza dessa mulher com pessoas que ela sequer conhecia. Então essa mulher foi muito importante na nossa vida. Ajudou. E ela me mostrou ao mesmo tempo o quanto a minha mãe me ensinou. Eu e o Tinga, a gente usa muito essa frase, em qualquer lugar a gente vai. As nossas mães nos ensinaram que trabalhar era bom. Porque ela saiu sem nada e ela voltou com a comida do dia. E eu consegui ver de que maneira que ela tinha conseguido. Ela conseguiu de uma maneira limpa, ela conseguiu de uma maneira íntegra, mostrando, cara, tu tem que continuar trabalhando e fazendo as coisas por mais que sejam mais demoradas, porque esse aqui é o caminho que dá certo. Só que é muito difícil lá atrás tu ter esse pensamento, né? De moleque. E a história que eu tenho junto com a RBS, todo dia que eu chego na RBS, quando eu vou pela Érico Veríssimo, entra lá e tem aquele logo gigantesco, Grupo RBS. Por que isso me marca tanto? Eu tenho um amigo que foi criado comigo, que eu chamava de Carlinhos. E o Carlinhos, cara, eu sempre gostava de assistir Jornal da Globo, sabe? Tarde da noite eu sempre gostei mesmo, antes de imaginar ser jornalista, eu sempre gostei de acompanhar muito isso. E um dia eu tô trocando uma ideia com ele já trabalhava no tráfico. Então a gente parava, como a gente era muito amigo, a gente parava para conversar. E ele sempre dizendo, tá complicado assim, tá complicado assado. Cara, eu tô para fazer uma mão que eu vou mudar minha vida, e eu vou largar isso aqui. Eu digo assim, vai ser um assalto. Ele disse assim, não posso te falar agora, mas eu vou largar isso aqui. Eu digo, irmão, tomara que seja pro teu bem e tal. Um dia eu tô assistindo o Jornal da Globo, e a RBS antigamente, ela tinha uma agência física do Banrisul. E aparece um assalto na agência do Banrisul. E a primeira que a câmera aproxima, quem era o Carlinhos. Com a quadrada na mão ali, fazendo a mão. Aí eles se atrapalham na hora de fugir, eles tentam fugir em direção ao centro, e ali o centro as ruas são mais apertadinhas e tal. Eles foram presos. Então, toda vez que eu entro ali, eu digo, cara, por que eu entro pela porta da frente? Eu fui contratado, eu fiquei 4 anos negociando com a RBS. Isso pouca gente sabe. 4 anos eu negociava com isso, eles me ofereciam alguma coisa, ou era legal para mim ou não era legal para eles, até que um dia a gente... Então eu entrei na RBS sendo contratado, fazendo parte da sala de redação, do Bola nas Costas, das jornadas esportivas. E o cara que se criou comigo entrou na RBS assaltando. E nós tivemos as mesmas oportunidades. Só que lá atrás, caralho, pai, por algum motivo, ele preferiu ter um tênis por semana. Eu segurei um tênis por ano. Cara, eu não sei se é Deus, se é índole, se é mais sorte que juízo, mas são coisas, é muito mais fácil dar errado. Então eu sempre bato nessa tecla porque tem a questão de companhia. O exemplo da tua eu não me separo dos meus amigos, cara. Eu vou, minha mãe mora na Restinga até hoje, eu vou lá. Qual é o teu nome já? Maria. Então, toda vez que eu vou lá... Abraço, Dona Maria. Dona Maria, sem palavras. Sem palavras. E aí, toda vez que eu vou lá e tal, né? Porque até hoje eu sou o provedor ainda na casa e tenho o maior orgulho, né? Porque, poxa, quanta coisa que a minha mãe fez por mim, qualquer coisa que eu faça vai ser o mínimo. E aí, quando eu chego lá, eu continuo amigo dos caras, mano. Pô, Rogério, manda um abraço no jogo. Pô, o time tá mal, não sei o que, os colorados zoando e tal. E, cara, eu tenho o maior orgulho daqueles caras ali. Tiro foto, brincamos, tá tudo certo. Os caras, porra, deixa um dinheiro aí pra gente pegar um gelo. Tá, tu quer um gelo? Eu pego o carro, vou lá na esquina, pego gelado e entrego. Mas não quer, pô, deixa de ser mão de vaca, deixa o dinheiro. Cara, se eu te der o dinheiro, tu vai usar droga. Eu quero colaborar contigo com a cerveja e tal. Os caras continuam meus amigos. Eu só não preciso fazer o que os caras fazem. Então, o nosso papo lá, quando a gente vai pra conversar com a rapaziada que tá começando a vida, que tá vendo isso, é justamente dizer, cara, vai ser mais difícil. Claro que é mais difícil. Quanto tempo eu levei para poder comprar o tênis que eu queria? Mas hoje eu consigo. E hoje tu tem. Infelizmente o Carlinhos não consegue. Então, sabe, é essa parada, sabe, de tu impactar ali, não pelo vitimismo. Pra gente que é criado em comunidade, exatamente. Toda vez que a gente fala, o cara assim, vai se fazer de vítima. Não, mano, é que a gente passou por coisa muito difícil. É verdade. A gente sentiu isso. Eu tava numa palestra de um sociólogo, o cara falando em pegar ônibus. E eu senti que ele nunca tinha entrado no ônibus. Aí quando abriram pra plateia, perguntaram, fiz uma pergunta, o senhor já andou no ônibus? Eu disse, mas eu não preciso assassinar ninguém para falar de assassinato. Eu disse, não, mas ônibus, se o senhor não andou, fica complicado. Né? É difícil. Então a gente passa por isso na pele, né? O que levou, né, a tu ter essa paixão pelo jornalismo? Aonde que veio essa tua inspiração aí?
Cara, eu sempre quis fazer jornalismo, na verdade, que como a minha família toda sempre teve envolvimento com o futebol, né? Eu tenho um sobrinho que é preparador físico hoje da Seleção Paraguaia, meu irmão técnico, o meu irmão mais novo hoje já é treinador, está cursando Educação Física e já está trabalhando no Orlando City, aqui do convênio aqui de Porto Alegre, que agora está vendo no Real Madrid e tal. É um cara muito dedicado. Então era sempre ligado com o futebol. E eu digo, cara, jornalismo esportivo é muito perto. Só que desde moleque, um dos primeiros empregos que eu tive, e que na época não tinha nem carteira assinada, eu entregava Correio do Povo, na Restinga, né? Então, até hoje... Aqui lá na Madruga? Na Madruga. Porra, eu entreguei 0 hora aí. Na Madruga. Tu tinha manha do aí que tá. Até hoje o Correio do Povo, ele era mais fininho, né, que a 0 hora. Sim. Então ele tem uma manha que tu dobra ele vira um envelopezinho. Porque daí tu joga lá na sacada pra não molhar e tal. E Bagé, outra coisa, nessa tua história, foi aí que começou então essa tua paixão pelo jornalismo. Só que ali era o seguinte, né, Ludi? Por mais que eu gostasse, na nossa infância é diferente. Eu tenho sonho. Cara, sonho é uma coisa que está dentro de uma gaveta ou dentro de uma nuvem, né? Tu tem um objetivo. Eu tinha que trabalhar com o que aparecia. Então eu fui, tanto que eu começo a trabalhar com contabilidade e depois eu viro gerente contábil do escritório, fui ascendendo dentro do escritório. E aí com 25 anos, eu digo assim, pô, cara, eu sempre quis fazer jornalismo, cara. Eu acho que agora é a hora. E aí eu dou um peitaço. Aí eu vou para a faculdade, passo na faculdade, né? Mas a faculdade particular, tinha que pagar. Sim. Aí eu sabia que tinha que fazer um curso de locução, que é me dar o DRT lá, que é o registro profissional. Eu vou fazer esse curso. E aí nesse curso eu conheço um cara que era o Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, foi técnico de futebol e tal. Claro. E o Otacílio trabalhava na Record. E aí a gente começa a fazer, e eu sempre desenrolado e tal, e falando, e fazendo os debates ali. E aí ele chega e diz assim, pô, cara, tu quer trabalhar com rádio? Eu disse, não, eu vim fazer o curso por isso. Porque o que era a minha ideia? Se eu bater na porta, ninguém me conhece. O cara vai dizer assim, não, tu tem que fazer o curso. Eu disse, não, tá aqui o curso. Então eu já tinha uma porta de entrada. Então quando eu começo na Rádio Guaíba, não tinha figura, no início dos anos 2000, não tinha figura do estagiário remunerado. Eu fiquei na Guaíba uns 8 meses, conhecendo toda a estrutura, trabalhando como se já fosse lá de dentro, sem receber nada. Porque no segundo mês, na época o REC era o chefe, e o REC chegou e disse assim, cara, não tem vaga para te contratar, não tem a figura do estagiário, mas assim, cara, assim que abrir uma vaga, eu vou te contratar, porque, pô, a galera já tá gostando de ti e tal, e o meu irmão tava no auge como treinador, então isso também ajudava e tal, mas eu ganhei toda a galera ali, né? Então os caras, não, na hora que abrir a vaga, tu... Mas eu apostei nisso, cara, eu não ganhava, entendeu? Como é que era o nome Até do programa, o primeiro? Não, o que tu me convidou pra ir lá. Do carnaval era a Passarela do Samba. Passarela do Samba. Depois veio o Sambagé e tal, né? Aí o Sambagé é outro peitaço, porque o Sambagé o que eu faço? Começa a dar certo ali, eu faço a loucura de ir numa TV fechada, na época era TV urbana, e cara, comprei o espaço, sem ter dinheiro. Paguei só, tenho 30 dias para conseguir os patrocinadores que depois eu tenho que pagar aqui. E deu tão certo que na época, para vocês terem uma ideia, ele fazia, cara, mais de 1%, de 1 ponto de audiência. Isso é muita coisa. Numa TV que quase ninguém conhecia. E o pior, era no mesmo horário do esquenta da Regina Casé na Globo. Ela lá com o Pericão, Arlindo, Mumuzinho, todos aqueles convidados. E, cara, a gente fazendo só o carnaval daqui. Então levava grupo show de escola, intérprete, pô, vários caras. Ferrugem, primeira entrevista que ele deu quando ninguém conhecia em Porto Alegre foi ali. Dilcinho, meu amigo até hoje, na época ninguém sabia que era o Dilcinho, também foi ali. E vários outros caras que eles vinham para fazer sucesso aqui em Porto Alegre, porque lá no Rio de Janeiro eles não tinham espaço, né? Tinha que divulgar algum aí o que eu fiz? A gente montou uma camisa, e aí show do Belo. Pegava o César Fabres ia lá pro Pepsi on Stage e esperava até que o Belo aparecesse. Teve um dia que ele seguiu o Belo. Segurança queriam bater nele. Cezinha. Aí ele botava a camisa no Belo, o Belo, não, pô, vamos tirar uma foto. Eu tirava a foto, pô, o Belo também é Sambagé. Sei lá, o Belo depois jogava a camisa fora. Mas a gente fazia isso. Sorriso maroto, pichote. Então a gente começou, daqui a pouco os caras assim, pô, o que é isso? E era uma época que o YouTube não era bombado. Se fosse, cara, sim, tinha dado muito certo. Além do que deu, assim. Agora eu vou entrar para uma parte de vocês que interessa a vocês dois. Tá? Ô, produção. A produção aqui, todo mundo é vermelho. O produtor, ele, pá. Campeão da Sul-Americana, enfim. É por isso que tem copo e não taça, né? Eu já escutei, né? Eu te escuto sempre, eu já escutei a tua história em relação por que tu quis revelar o teu gremismo, né? A tua paixão pelo Grêmio.
Gostaria que tu explicasse pro pessoal, aqui no nosso público, né? O porquê que tu fez isso. Eu sei a história mais ou menos, mas eu queria que tu explicasse. Não, a minha história é a seguinte, hoje eu tenho 2 netinhas, né? A Manu que tem 3 anos e a Bela que tem 8 meses. E aí todo lugar que tu vai, né? Depois que tu começa a ser reconhecido pelo trabalho e tal, sempre a galera tem essa dúvida, né? Fulano, tá, fulano, até os caras me perguntam. E aí então, qualquer lugar que eu chegava, às vezes num restaurante, o garçom chegava, tá, mas hein, só pra nós aqui, gremista colorado. Aí eu tipo, dava uma curva no cara, eu pensei, cara, imagina um dia eu tô lá com a Manu, aí, pô, ela é esperta pra caramba, aí, cara, a gente vive dizendo, pô, não se mente, tem que falar a verdade. Mas, cara, pra que eu vou fazer isso? Aí eu fiquei pensando, cara, qual é o problema que tem? Eu assumi, sabe, que seja gremista ou colorado. E, cara, pra mim foi muito tranquilo. Hoje, no Grupo RBS, eu acabei me soltando mais, porque o Bola nas Costas é um programa que é tipo isso aqui que a gente tá fazendo. É uma conversa de bar, às vezes a gente faz um programa tomando cerveja, tomando refri e tal. Por quê? Porque é um debate de amigos. Falando em gelo, hein? Acabou pros guri aí. Então, o Bola nas Costas me deu essa liberdade, entendeu? Por exemplo, o Sala, eu dou lá as minhas tiradas, mas ele é um pouco meio, mais gessado. Eu não digo palavrão. No Bola, a gente fala palavrão, se ofende ali e tal, mas é uma zoeira. Então isso permitiu até que eu pudesse brincar mais. Eu vou pra rede social, dar uma provocada nos caras. Hoje eu faço stand-up também, então no stand-up, quando dá, eu dou uma provocada nos colados. Sabe o que é mais legal tu contando isso aí, cara? É o Budi contando pra nós aqui nos bastidores, que conversou, né, contigo lá no Rio, e ele achava que tu era colorado, cara. Ele abriu o coração dele pra ti, cara. Eu passei uma tarde toda conversando e eu abrindo o coração, tu veio e o cara é colorado. A gente foi no ensaio de Salgueiro. E eu fui ainda no Salgueiro. No Salgueiro, lembra que a gente foi no Salgueiro? Eu colado, porra, cara, quando os caras, o Bagé. Cara, lembra que eu fui no nosso grupo que a gente tem? Eu não acredito que esse cara queria me. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade, velho. Vai, tomamos cerveja pra caramba. Porra, velho, porra. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Isso é uma curiosidade que eu tenho, né? Cara, tu foi setorista do Inter, né? Eu fui setorista dos dois, mas se eu contabilizar, eu fui mais do Inter. Primeira Libertadores, Mundial. Sim. Acompanhei tudo. Cara, uma pergunta, não, eu tenho curiosidade, cara. E tu que te revelou gremista. Quando tu tá atrás do gol ali, o Inter se fode um gol. Na boa. Tudo dá aquela aqui, ó. Eu vou te dar um exemplo prático de 2006, o Inter campeão da Libertadores. O gol que garante o título do Inter é do Tinga. Porra, irmão, eu sabia o que representava, porque eu sabia que no outro dia ele estava indo para a Alemanha. Sim. Ninguém sabia disso. E aí vai amizade, eu poderia ter dado esse furo. Segurou, não, é isso aí. Porque o cara vai jogar uma final de Libertadores. Tanto que ele faz o gol, ele levanta a camisa, tem lá alguma coisa escrita para Jesus e tal, porque ele é evangélico, ele toma o cartão e ele é expulso. E ele enlouquece porque ele vai pro vestiário e não tem TV. E aí ele não sabe se os caras estão pulando de apreensão ou estão pulando. Imagina a cabeça dele. E eu sabia o que representava para ele aquele gol. Porque é o primeiro título da história do Inter, 2006, de Libertadores. Ele estava fazendo. A gente sabia o quanto ele era colorado. Ele tinha sido mandado embora 3 ou 4 vezes do Inter. E por isso que ele começa no Grêmio. Então eu sabia o que representava. Eu não tenho como torcer contra aquilo ali. Eu conto isso para os caras que assim, não sei, cara, eu não tenho, porque eu sei o que aquele cara passou para chegar ali. E eu digo, cara, esse cara amanhã, porque não dormiu no dia. Imagina, outro dia ele embarcava para a Alemanha. Então ele estava dando um passo, que era onde ele ia começar a ganhar um dinheirinho, porque era um contrato europeu maior, né? Porque no esporte não foi tanto assim. E saiu com o gol do Inter. Então não tem como tu ter isso. Agora, eu vou te dar um exemplo. O 5-0, o Grenal de 5-0 2015, eu estava na Rádio Grenal. Eu estava atrás do gol, onde sai praticamente a maioria dos gols ali. Cara, tu vai para ali tão focado. Claro que fora do ar depois a gente dava uma zoada. Mas no momento tu tá tão focado, porque quando sai o gol, tu já tá na tua cabeça, tu sabe que aquilo vai ser história, que é Grenal. Tu já tá na tua cabeça qual é o texto do relato que tu vai dar. Porque todo repórter que traz o gol fica pra história. Daqui, sei lá, 50 anos, 100 anos na Rádio Grenal, os caras, lá em 2015 teve o Grenal 5-0. Atrás daquela goleira, os caras não tem que botar minha voz lá. Então isso marca pra sempre. Então eu tinha esse cuidado com a minha carreira, porque eu sabia o quanto estava sendo difícil para montar a carreira, entendeu? Então eu tinha essa preocupação. Hoje eu dou uma zoada completamente diferente da época que eu não era, que eu era, entre aspas, isento. Porque na verdade, cara, isento ninguém é. Isso é verdade. Porque a gente, por exemplo,
não tem como qualquer um de nós não ter uma escola de samba do coração. Porque a gente gosta de carnaval. E quem gosta torceu por algum motivo. O futebol é a mesma coisa. Então, eu me sinto muito mais livre, cara, na boa. Não critico quem não assume. Eu acho que não pode virar modismo, não é essa. Não sou. Eu me assumi, todo mundo tem que se assumir. Mas está acontecendo cada vez mais. Hoje, o Rafael Gomes, lá, que agora está na Atlântida e faz só entretenimento, não faz mais futebol, hoje ele declarou que é torcedor do Inter. Talvez, um tempo atrás, ele não fizesse isso. Na verdade, né, Rogério, na antiga, pegou muito isso, tanto quanto, aí eu falo já na gaúcha, o do Kenny e do saudoso Santana, entendeu? Então a gente ficava, quando a gente ia escutar o programa, esperava, quando o Inter ganhava, o que o Kenny vai falar para o Santana, e automaticamente o que o Santana ia falar para... Mas sabe o que mudou desse tempo aí? A galera pergunta muito assim, que hoje, por exemplo, hoje eu ocupo a cadeira que foi de Santana, né? Que é o jornalista identificado com o Grêmio. E aí a galera... Muito pica, né, cara? Pô, é do caramba, mas... Aí a galera sempre começa assim, mas, pô, eu gostava muito mais de Santana. Cara, não tem como comparar, porque são épocas completamente diferentes. Totalmente. Agora, se eu tivesse a mesma idade do Santana, se tivéssemos trabalhado no mesmo momento, aí teria como tu comparar, entendeu? Eu não entro nessa pira. Mas eu lido muito bem com rede social, porque o cara que me elogia, eu não vou achar que eu sou pica porque ele está me elogiando, e não vou entrar em depressão pro cara que me critica. Eu pego a parte boa. Então, quando eu tenho meu pai tatuado, né? Meu pai já é morto. Então, quando no dia 10 de março de 2021, eu tô no estúdio da Gaúcha, sozinho, né? Porque tava o forte da pandemia ainda ali. Eu tô no estúdio e o Pedro disse assim, e aí, Bagé, seja bem-vindo. Quando tocou a trilha do Sala de Redação, que é uma trilha que nós conhecemos, eu me lembro cara, eu fiz todo o meu discurso de, sei lá, quase 5 minutos olhando pro meu braço. Porque ali eu não estava trazendo só eu estava trazendo a minha mãe, meu falou pai. Da questão do rádio do teu pai também. O pai brigava com o rádio, discutia com o Kenny, gostava mais de Santana porque o Santana era gremista, aquela coisa toda. Então tem um conjunto de coisas ali, entendeu? Aí tu acha que eu vou me abalar com o cara assim, não, eu gostava mais de Santana. Meu, parabéns, tudo certo. Eu também gostava mais de Santana, mas são outras épocas. Hoje a gente tem uma fiscalização muito maior. Tem piadas que na época do Santana e do Kenny era possível fazer, que hoje não é. Porque vai ter daqui a pouco um tom homofóbico, vai ter um tom machista, pode ser entendido daqui a pouco como um tom racista. Sim. Tem uma série de situações que hoje... E, por exemplo, quando tu tinha só o rádio, o cara falou, ele não repetiu, já foi embora. Hoje tu tem uma transmissão no YouTube. O cara pega aquele vídeo e se ele quiser, ele corta a tua frase, usa só uma parte da tua frase e fica repetindo. Cara, eu tive um tweet, lá no Bola tem um quadro chamado Tweet Retrô. Tem um quadro chamado Tweet Retrô. Os caras vão lá e procuram algumas coisas que tu tenha tweetado e que estão fora do contexto de hoje. Então tem um jogo que o Jeromel foi muito mal, cara. Eu vi esses dias. Eu dei uma lenha no Jeromel. Não critiquem Jeromel, ele não é mais do que limitado. Os caras pegam hoje, o Jeromel é um fenômeno maior zagueiro. E o cara fala, o que o Bagé falou então. A gente leva na brincadeira porque a gente entende, né? Mas tem cara que vai lá, por favor, o senhor nunca mais põe nessa só pouco o nome do Jeromel. Eu recebi vários recados assim. Porque a galera não entende o que a gente está fazendo ali. Né? Hoje o Sala, ele tem aquele tom... Cara, às vezes o Colorado, que tá eu como Colorado, a gente gosta quando tu vai lá e xinga o Grêmio. Pô, cara, tá xingando o Grêmio, é foda isso aí, cara. Mas na real ele tá dando a real. Ele tá dando a real, entendeu? E isso eu acho que voltou no tempo lá atrás, porque eles faziam isso. O Santana sentava o pau no Grêmio, entendeu? O Kenny também sentava o pau do Inter. Então isso é importante, isso mudou. Eu vejo isso hoje dentro da sala de redação, com a tua presença, essa figura, entendeu? Mas sabe que eu acho que essa mudança se dá muito mais porque juntou hoje um time de cronistas esportivos, né, de jornalistas. Todo mundo ali é comunicador linkado ao futebol. Teve um período que ia muito ex-dirigente, ex-jogador, artista, cantor, celebridade do teatro e tal. E nada contra essas pessoas, porque eu sou amigo deles todos. Mas é que a visão é diferente. Né? O jornalista, naturalmente, ele tem uma visão mais crítica daquilo ali, porque ele procura informação. Não, mas eu acho que o fulano tá gordo. Não, eu acho é nada. Não adianta. Agora, se tu buscar a informação, só, olha, tá acima do peso, ou ele tá tendo uma dificuldade porque ele não tá dormindo e tal. Aí tu vai para a questão da informação. Então, eu acho que isso mudou. E aí, o Potter, o Potter é um cara fenomenal, assim, como ser humano, das melhores pessoas que eu já conheci. Isso que eu convivo com ele há 1 ano e meio. Então, a visão do Potter também é outra.
Porque como a gente tem uma relação muito boa, até quando a gente discorda, não é uma coisa agressiva. Eu acho que são épocas e épocas. Não cabe mais hoje tu bater em alguém, ou tu ameaçar, tu botar o dedo na cara. Eu acho que tu consegue fazer uma coisa muito mais produtiva, daqui a pouco sendo irônico, né? Tirando um sarro do cara, fazendo uma piada. Eu acho que fica uma coisa mais leve. E me diz uma coisa, cara. Eu presenciei no 16, 17, até uma viagem, e a gente estava indo para o Rio de Janeiro, a questão do Bolanhos vindo pro Grêmio, tu descobriu antes de todo mundo e tu me falou dentro do táxi, se eu não me engano. Cara, eu não posso falar contigo porque eu tô vendo o Bolanhos tá vindo pro Grêmio. E, claro, a gente sabe que o jornalista não pode abrir a fonte, mas a gente vê também que tu é na frente nisso aí também, né, cara? Tu busca a informação e o que tu diz dá na pedra. Maior contratação na época da Baxeira. E aí o cara me manda um negócio, aí eu digo, pô, mas pô, e aí eu dou a notícia. Olha o que era o rolo. Cara, teve algumas notícias assim que o D'Alessandro, por exemplo, quando eu dei informação, levou 40 dias para fechar o negócio. E os caras dando porrada. Mas já não sabe de nada. Aí, mas essa do bolão especial, o que era o problema ali? Naquela semana, teve um jogo no Beira-Rio, na quarta-feira, que teve a famosa história do Henrique Almeida, que foi no Beira-Rio roubar o Wi-Fi, lembra? Ele estava contratado pelo Inter, aparece ele mexendo na internet, no outro dia o Grêmio anuncia ele. Isso mesmo. Então, quando vazou a informação do Bolanhos, e como é que a fonte que me passou era muito segura, e quando eu dei a notícia, como é que eu confirmei na hora? Me ligaram 2 pessoas do Grêmio. E uma dessas pessoas me pediu, cara, não toca mais nesse assunto. E eu disse assim, por quê? Olha o medo que os caras tinham. Como o Grêmio tinha contratado um cara que estava acertado com o Inter, o medo deles é o seguinte, o Inter vai saber, vai fazer das tripas coração para dar o troco no Grêmio. E tinha o Tite no Corinthians que queria o Bolanhos. E o Bolanhos tinha uma proposta do futebol da China. Então o que os caras disseram? Tanto que o cara falou, nós vamos chamar amanhã uma coletiva e vamos te desmentir. E isso foi feito. Chamaram uma coletiva e disse, queremos informar que o Grêmio não tem nada com o Miller Bolanhos. O Bolanhos está acertado com o futebol da China. Aí tu imagina a minha rede social. Sim, os caras me deram pau, não sei o quê, para de falar bobagem, não sei o quê. E eu liguei de novo pro cara, fica tranquilo, tu vai te consagrar. Eu disse, beleza. Só que daí, cara, porra, imagina, eu tô adicionando a Sapucaí, tô pensando na condenação do Bolanhos, cara. Pô, eu tinha dos sonhos falando de Ogum e caramba, lotado a Sapucaí, os caras cantando samba que a gente tinha participado. Cara, mas isso faz parte do jogo. Mas eu tinha muita confiança na fonte que tinha me passado, né? Tanto que daí, tipo, no sábado, quando eu tô saindo do hotel pra ir pra gente desfilar na Peruche, que lembra que tava chovendo pra caramba? Sim, tinha chuva. Eu peguei, ainda recebi uma ligação do outro cara. Eu sou o Bagé. Os caras estão nesse momento no Equador, já tá o avião lá particular, ele vai embarcar, ele já vai dormir em Porto Alegre. Pode ficar tranquilo aí. Mas eles só deram a notícia na segunda-feira e tal. Tá aí. Claro, eu me consagrei. Aí teve tem colega que não dá notícia. Só que quando tu erra, ele vai lá te zoar. Aí o que aconteceu? Na segunda-feira os colegas tudo beijando minha mão. Pedir desculpa. O colega Alex Bagé, não sei o que. Tem 2 que eu me orgulho muito. Essa, tem outras tantas notícias que eu dei, mas essa pelo enredo, e o Grêmio desmentiu. E depois o cara chegou no outro dia. E tem uma outra, cara, que foi quando eu descobri o contrato do Thiago Neves. E aí quando eu divulguei... Porque o Thiago Neves, ele deu tanto a repercussão que o Thiago Neves foi mandado embora, e o diretor de futebol, que era do Grêmio na época, também foi mandado embora. Por causa do Mas era um contrato ridículo. Era um negócio absurdo, cara. Era um negócio absurdo. Então essas 2 eu lembro bem assim da repercussão que deu. E Bagé, outra coisa, cara, na questão, como ficou depois que tu te revelou, gremista, enfim, jornalista, como ficou a tua relação com a torcida do Grêmio? É boa, assim, legal? Cara, é tranquila, só que tem torcedores, a grande maioria, né, não tem como, unanimidade não existe. Mas, por exemplo, tem torcedor que ele gosta mais do Renato do que do Grêmio. Exatamente. Entendeu? Então, que eu chamava os caras de renatistas. Então o cara que era mais apaixonado pelo Renato que do Grêmio, aí eu criei um termo. Mas tu é mordido com o Renato? Não, cara, é que eu era o cara que, quando eu achava que o Renato errava, eu falava. E como eu amo o Renato como torcedor, o maior jogador da história, ninguém vai chegar perto do que ele fez. Mas o Renato treinador, pra mim, por exemplo, inclusive quando o Grêmio caiu, tem coisa que
O próprio Thiago Neves foi uma invenção do Renato. Concordo. O Robinho, que veio gordo, era a invenção do Renato. Os caras vinham pra cá. Tem vários jogadores que vieram pra cá que tu sabia que eles não iam jogar. O Everton Cardoso eu vi hoje que tá na Ponte Preta. Conseguiu se... Esse eu consegui apelidar. Tinha saído o Everton Cebolinha. E aí eu brinquei com Cebolinha e pegou. Mas, então eu tinha algumas críticas ao que o Renato fazia. Só que a galera não consegue entender isso. E muitas pessoas acham assim, o cara é jornalista, ele é gremista, ele não pode falar mal do Grêmio. E cara, eu sempre dizia pra minha mãe, nunca vai trabalhar com futebol. Porque se um dia só errar, eu vou criticar. Porque, cara, a minha função é aquela, entendeu? Pra mim, aí eu volto lá pra minha infância. Eu sei o quanto foi difícil chegar ali. Então, pra mim, aquilo tem um valor, não tem preço. Quem decide a maneira que vai fazer sou eu. Eu posso estar equivocado. Mas eu não sou o passador de pano. Então, a grande maioria entende isso. E se eu pegar assim, é muito legal que no direct do Instagram, às vezes o cara vai lá e te critica pra caramba, aí eu olho. É o mesmo cara que há 15 dias atrás disse assim, tu é genial. Aí eu disse assim, também, o que eu acredito agora? Genial ou não imbecil? O que tu acha hoje da administração? Se tu quiser falar do Inter, tanto do Inter do Grêmio, o que tu veja hoje sobre essas gestões de futebol? Fala do Grêmio. Mas é bem fácil a gente traçar um paralelo, quer ver? Ó? Eu sempre comparo o Conselho Deliberativo dos clubes ao Congresso Nacional. Então tu vai ter lá senadores e deputados federais muito bem intencionados, não dá para dizer que lá só tem vagabundo, não, tem cara que trabalha muito. Mas nos traz uma ideia de que lá todo mundo está indo só para tirar vantagem, né? E o Conselho Deliberativo dos clubes é muito igual. Tem muito cara lá que está realmente afim, e tem cara lá que nas reuniões de conselho, antigamente, era uma listinha de papel. Então tu chegava lá e assinava. A gente ficava na porta vendo quem já tinha assinado e quem não. E a gente cansou de ver cara que assinava, dava o cachorro lá na mulher que estava na reunião do conselho, assinava a presença e virava as costas e ia embora. Por que eu faço essa comparação? A política hoje partidária, ela é muito parecida com a política que está dentro dos clubes. Muitos ídolos de clubes, isso vale para Grêmio e vale para Inter, eles foram para a política graças ao que eles fizeram dentro de campo. E o próprio Romildo é político. E já tinha sido prefeito 3 vezes e tal. A gente sabe, o presidente Paulo Ottoni já tinha sido também da política convencional e tal. A gente sabe como acontece. A minha crítica é o seguinte, uma vez eu perguntei para um cara e disse assim, por que o fulano é vice-presidente? Muda a chapa e ele é sempre o vice-presidente. O que o presidente falou? Porque se eu colocar tu de vice-presidente, tu vai fazer 3, 4 coisas aí daqui a pouco que a própria comunidade vai pedir que tu seja presidente. O fulano está aqui só para assinar papel. Ele nunca vai querer sair daquele cargo. Ou seja, ele está ali só como a rainha da Inglaterra. Ele não manda em nada, ele não dá palpite em nada. Mas está ali, está junto. Tá e no departamento de futebol tem isso. Então tem muita gente lá, o vice de futebol do fulano. Por exemplo, recentemente, vice de futebol do Inter, o Papaléu, que é um cara fantástico. Cara, o Mano Menezes chegou, ele que tinha contratado o Mano. Ele se apresentou, prazer, eu sou o Papaléu. Só um pouquinho. Foi tu que contratou ele. Ele tinha que te conhecer. Por que ele não te conhece? Porque é um cara que sempre militou no futebol, mas nunca teve na linha de frente. Outros tantos, dentro do Grêmio mesmo. Caras muito bem intencionados. Que aí quando vamos fazer a defesa dele, diz assim, não, porque ele é um grande gremista. Só que faltava ele ser colorado e tá aqui. É óbvio que ele é um grande gremista. É o mínimo, né? Só que por vezes o cara não sabe nada de futebol. Mas ele foi importante no momento que ele representa um grupo político. Quando tem renovação de conselho, vocês veem isso. Agora vai ter renovação de conselho em setembro do Grêmio. Tu vai ver lá 10, 12 movimentos políticos. Cara, não existe ter 10, 12 ideias diferentes dentro de uma mesma instituição. A maioria pensa igual, mas só que eles vão brigar. Eu brigo com o Tubino, então vou lá para o Bud. Eu brigo com o Bud, volto para o Tubino. Então, os caras, eles acabam, tipo, o movimento do Bagé representa 50 votos. Opa, eu não posso abrir mão de 50 votos, eu preciso ter o Bagé do meu lado. Mas o Bagé, será que é competente para estar aqui? Não, mas é que ele tem 50 votos. 50 votos. Entendeu? Então, é muito parecido o Conselho Deliberativo com o Congresso Nacional. Então, tem pessoas lá dentro que eles não entendem o que estão fazendo. E a gente está falando de marcas como o Grêmio e Inter, que movimentam 300, 400 milhões por ano, cara. Tá aí, hoje, aí tu vê por que tu tem, por exemplo, contratações desse naipe. O Everton sem bolinha, por exemplo, 500 mil. O Grêmio pagava agora, o Cuiabá pagava 150 de empréstimo e o Grêmio 350. Ou seja, o Grêmio paga 350 por mês para o cara não jogar no Grêmio. Se isso não é uma empresa qualquer, esse cara é demitido por justa causa, por incompetência. Isso é um caso, né? Isso é um caso. O caso do Thiago Neves, para quem não lembra, o que eu descobri que era diferente? O Thiago Neves, ele tinha um contrato de produtividade. Ele tinha um ano de contrato, 450 mil reais. Se ele assinasse a súmula 20 jogos, porque geralmente faz assim, por exemplo, o Jeromel agora,
pega todos os jogos do Grêmio. Se em 60% deles o Jeromel estiver em campo, já renova mais um ano. Automaticamente o Jeromel, o torcedor quer que ele renove para sempre. Só que o Jeromel entrou em 60% dos jogos. O contrato do Thiago Neves, faltavam 4 jogos, que mesmo que ele entrasse com o pé quebrado, sentasse no banco e assinasse a súmula em condição, computava ele como... Era um escárnio. Na verdade, o Thiago queria 2 anos. Aí entra a bobagem da rivalidade Grenal. O empresário do Thiago, numa das reuniões, disse assim, o Inter já fez proposta para ele. Então é o seguinte, o Inter vai dar os 2 anos. Se você não der os 2 anos, vão levar ele para o Inter. Aí, para não dar os 2 anos direto, eles fazem essa cláusula. Só que essa cláusula não tinha como ele não bater. E era o seguinte, ele fazendo esses 20 jogos, assinando a súmula, automaticamente dobrava o salário dele, ia para 900, e ele ganhava mais um ano de contrato. Imagina, cara. Só que daí quando vaza isso, cria um tumulto muito grande. Cria um tumulto muito grande. Aí vai pro sala de redação. Eu tô na Bandeirantes, eu dou notícia no domingo, segunda-feira fedeu o dia inteiro. Lá na terça-feira, o Sala tá debatendo isso. E o presidente Romildo tá voltando para Osório dirigindo o carro. E os caras descendo lenha. Não, o presidente tem que se pronunciar. O presidente manda um WhatsApp pro Pedro e Ernesto Bernardinho. E eu acho, cara, até hoje eu digo pro Pedro, o Pedro deu uma de cabaço. Porque entrou o recado e o Pedro leu o recado e disse de quem era. Só, o presidente está dizendo aqui, que isso aí, que o Thiago vai ser mandado embora. Porra, explodiu a notícia. Aí o Gabardo também já tinha conseguido o contrato, leu todo o contrato, não sei o quê. O que acontece? O Grêmio, o presidente dá a ordem para o diretor de futebol. Só chega lá e manda o Thiago embora. Só que isso começa a ter uma repercussão, já está 2 dias repercutindo na mídia. Imagina. Alguém bateu pro Thiago o seguinte, os caras vão te mandar embora. Então é o seguinte, terminado o treino, nem toma o teu banho. Vaza direto, porque se eles não te comunicar aqui, azar, ninguém te comunicou nada. Termina o treino, o Thiago pega o carro e vai embora. Vai pro Instagram, orientado provavelmente pelo advogado, e diz, olha, eu estou sabendo pela imprensa que o Grêmio está me mandando embora, porque ninguém do clube falou comigo. Aí ele entra na justiça, ganha dano moral, não sei o que dizer. Então, o Thiago Neves custou para o Grêmio, mesmo não ficando mais ano, como se ele tivesse ficado. Sim. Porque daí teve uma série de cláusulas que acabaram ativando, por isso que o diretor de futebol vai mandar embora. Porque criou essa celeuma toda. Quem era o diretor de futebol? Na época era o Klaus Câmara, que hoje está em Portugal. Ô Bagé, a gente colocou aqui também nas nossas redes sociais o pessoal para fazer umas perguntas. Daí o Vitor Enio está perguntando aqui sobre a questão do Bitelo e do Ferreirinha não estar jogando agora o próximo jogo. Se tu acha que com o Lucas Leiva e com o Guilherme o time vai perder velocidade? Para mim hoje o Ferreira é o melhor jogador do Grêmio. O mais efetivo é o Diego Souza, né, pela quantidade de gols, mas por exemplo, quando a bola não chega no Diego Souza, não tem jogo do Grêmio. Não tem como fazer. E ele é facilmente marcado, até porque, primeiro que ele já não é mais garoto, ele é um cara mais pesado e tal. Então quando chega ele resolve, mas ele precisa que a bola chegue. E um dos caras que faz essa bola chegar é o Ferreira. Porque o Ferreira, o Ferreira teve uma parada de uma lesão muito grave no joelho, que ele tem no Grenal ainda do ano passado, que ainda era o Filipão, aquele primeiro Grenal de estreia do Filipão, que foi 0-0 no Beira-Rio, que o Gabriel Grando ali, era Gabriel Chapecó, estreou e pegou tudo. E ali o Ferreira se machuca no primeiro tempo, aí ele fica um longo tempo parado, depois ele volta. Todo jogador que fica parado por lesão longa, ele acaba tendo uma dificuldade maior, e ele é um jogador de explosão, né, de drible, ele apanha muito durante os jogos, então é natural que ele vai ter o que os caras chamam lá de micro-lesões, das pancadas. Aí ele tem um processo de uma lesão muscular, daqui a pouco ninguém sabe o que o Ferreira tem, e aí o Ferreira, com o médico particular, descobre que ele tem uma hérnia inguinal, aí ele passa por cirurgia. O que acontece no departamento médico do Grêmio? Talvez, sei lá, tem alguma coisa que tem que ser modificada. Mas respondendo diretamente a pergunta, o Ferreira é o cara que cria as jogadas, né? Então o Ferreira, ele cria, ele finaliza, ele é o cara da velocidade, e o Guilherme está totalmente desembocado. O Guilherme fez 2 jogos agora, 2 vezes que ele entrou, e que fica muito claro. Primeiro que eu nunca achei o Guilherme solução de problema nenhum. Nem o melhor Guilherme, que não foi o do Grêmio. O melhor Guilherme foi do Sport Recife. Eu fiquei sabendo, acho que foi na transmissão que eu vi, ele não fez nenhum gol com a camisa do Grêmio. Não, mas ele jogou muito pouco, né? Ele jogou mais depois na Chapecoense. Ele foi lançado no momento que ele tinha uma concorrência muito maior, e no Sport Recife, para mim, foi o melhor Guilherme até hoje. E mesmo assim, para mim, não é solução. O Lucas Leiva é um jogador que também está voltando de um tempo parado, e o Lucas não vai ser o cara avançado, né? O Lucas está muito mais pela questão da experiência. Então, velocidade eu acho que perde. Por outro lado, o Guarani é um dos piores times da competição.
O Guarani está no Z4, o Guarani tem uma dificuldade muito maior. Mas eu vi que eles Eu acho que o Grêmio muda a promoção lá, postura. né? Todos estão Promoção de fazendo, né? ingresso. Quando tu joga contra Grêmio, contra Vasco, contra Bahia, contra Cruzeiro. Como é bom ficar escutando, né? Não, pior Ei! Esse é um espetáculo escutar Falando eles do falar Guarani, do falando Guarani, do poderoso. do Brusque. Isso pra mim, continua eu tô achando uma maravilha. Teve uma pergunta também de quem? Uma produção? Qual é a produção? Do Thiago Krieger. O Thiago Krieger também falando o que tu tá achando do Campas. Cara, Isso é uma comédia. eu lembro que quando o Campaz veio pro Grêmio, eu perguntei um dia pro Filipão, numa conversa em off assim, eu perguntei pro Filipão, pô professor, por que o Campaz? E ele disse assim, cara, não fui eu que escolhi o Campaz. Chegaram, perguntei aí, o que tá se vendo de contratação? Só, tá vindo um colombiano, 21 anos. Primeiro, a minha crítica é, o Grêmio ofereceu 3 milhões de dólares pro Tolima. E o presidente disse não. Aí o Grêmio foi lá e botou mais 1 milhão, 4 milhões. Quando tu faz isso é porque tu tem certeza. Esse é o cara. Sabe? Eu não posso abrir mão, tem que ser esse cara. Primeiro, Joia com 21 anos no mercado sul-americano, se ele fosse Joia, já tinha saído com 16, 17. Se com 21 anos ninguém descobriu da Europa, ele não pode ser Joia. Então o cara que avaliou o Campas tinha muita certeza. E o que eu cobro do Campas não é que ele dê carrinho, não é que ele faça 3 gols de bicicleta por jogo. Só que o Campas erra a cobrança de escanteio. Um cara que custou 21 milhões, ele tem que saber bater no escanteio. A gente vê aí na Várzea a rapaziada batendo bem na bola. E o Campas não faz isso. O Campas tem, sei lá, 4 gols e 2 assistências. Olha o tempo que ele já está no Grêmio. Então, os números do Campas e as atuações do Campas, eu quero mais que ele jogue bem e cale minha boca. Mas hoje fica muito fácil de ver que ele não é a solução do Grêmio. O que tu acha, cara, de um cara que eu gosto muito, tá? Eu vou dizer pra ti que eu sou muito criticado quando eu falo do nome desse senhor, porque eu gosto, eu acho ele um cara hilário, do Denis Abraão, cara. Eu curto esse cara, mano. Sabe, esse cara pra mim, ele... Pra ti tá bom, né? Não é que pra mim tá Não sei se bom, você tá cara. sendo irônico. Hoje tá bom, não, cara, mas eu gosto do jeito dele, ele, sabe, ele tem aquele cara que parece que ele tomou um gelo e eu vou dar uma entrevista e azar, eu vou falar o que eu tenho que falar e deu. Eu preciso saber o que tu acha do... Cara, ele deve ser candidato à presidência, inclusive, do Grêmio. É mesmo? Agora, presidente, no mês de outubro, eles devem oficializar a candidatura dele. O Denis Abraão é um cara que nos anos 2000, principalmente, teve um ano do Grêmio fantástico, 2001, que o Grêmio ganhou aquela Copa do Brasil com o Tite, e que tinha 3 caras que voavam no departamento. O Denis Abraão, o Paulo Pelaipe e o Zé Otávio Germano, que como homem do futebol foi fenomenal. E que provavelmente, se ele tivesse seguido aquilo que se imaginava dele, ele já teria sido governador do estado. Depois acabou entrando em polêmica, se queimando em outras coisas aí, tanto na vida pública quanto particular, acabou entrando em muita polêmica. Mas ele era um cara fantástico de futebol, todos capitaneados pelo presidente Fábio Koff. Quando o Grêmio, no ano passado, ele perde um jogo para o Fortaleza, que já era ali interino, acho que tinha saído... Acho que ainda era... acho que tinha saído o Filipão. Eu sei que o Thiago Gomes era interino, que hoje está lá no Brasil de Pelotas, ele foi colocado interinamente. Quando terminou o jogo contra o Fortaleza e o Grêmio perde, eu lembro que na transmissão da Rádio Gaúcha, eu pedi que o Grêmio buscasse o Pelaipe. Porque para mim o que falta no Grêmio é um conhecedor de futebol. Pô, o Pelaipe fazia chover com o Grêmio não tendo dinheiro. Tu imagina hoje com esses milhões todos que tem. E aí eu pedi só, Pelaipe, mas não querem o Pelaipe, busquem o Denis Abraão. E nós tínhamos colocado o Denis Abraão porque já tinha informação que ele seria buscado. E o Denis Abraão negou, não tem nada disso e tal. Eu acho que ele é um baita de um cara de futebol. Só que o Denis, ele não entendeu que a época mudou agora. Então quando o Denis vai para a entrevista coletiva, ele acaba virando muito mais o meme. Porque ele vai lá, brinca. Agora, a última vez, né? O César Fábio perguntou, e aí, Denis, quem é que ligou pelo Campaz e tal? Aí ele cantou a música do molejo. Sabe quem? Não, cara, e eu acho engraçado, mas, cara, Cara, o clima tenso pra caramba, a gente sabe dessa. Então, isso até quebra um pouco. Sim. Só que para um momento, não é um momento ideal dele fazer isso, entendeu? Cara, eu vejo, entre aspas, ele é um pouco, cara, tanto que eu gosto. Quando ele foi campeão gaúcho, que ele aproveitou, aí tá ali, todo mundo tomando cerveja e tal. E aí ele vai te assim, vocês não entendem merda nenhuma de gestão, porque para vocês gestão é um gesto grande. O Gil Lisboa imita ele demais. Não, e outra, cara, ele é um cara
ele é meio... que o pouco que eu vi, assim, fui ver um pouco do deles, ele é meio, entre aspas, Renan Calheiros, do Grêmio. Ele tá em todas, quase em todas. Antigamente ele passava, sim, né? sim. Ele tem uma história. Tem história. Ele tem uma história dentro do Grêmio. Cara, assim, eu sei, falsa modéstia, sabe? Eu gostaria de ficar conversando com vocês, que eu adoro ficar escutando, né, o que vocês estão falando, o papo é bom, né? a dor que vocês sentem. Mas enfim, O papo é bom pra ti, né? Ele já sentiu essa dor, né? cara, mas Mas quando ele estava na segunda divisão, nós ganhamos a América. Isso aí eu falo pra eles. Não isso ganho foi nada, foda. a gente tá ferrado, não se não ganha nada. verdade. Cara, mas Bagé, uma coisa que o Podbar tem de bom é a produção, cara. A nossa produção ali é violenta, entendeu? E aí eles foram buscar algumas coisas que o Tupi não sabe. Violenta pra dar porrada no cara. Ô, meu, algumas coisas que eu não sabia, velho. Eu tô olhando. Quais as coisas? Eu tô que tu olhando sabe? aqui. Ô, irmão. Tu foi ritmista da Restinga aí? Fui, cara, porque... Tá, mas o que tu vinha? Qual é que é? Tocava, Cara, Messi Couto? Olha que loucura. A primeira vez que eu desfilei na Restinga, eu tinha 11 anos. Foi o último ano da... Isso foi 87. Porra. Que foi o último ano da Perimetral. Sim. E que a Restinga foi o primeiro ano campeão da Restinga de grupo especial. Sim. Aí depois, 88 já é o ano... Estreou, com sorte, 11 anos. E aí 88 é o ano que o Imperador ganha com o enredo do Falcão. Sim. Aí já é o primeiro lá da Augusto Carvalho, no centro ali. Comecei tocando repinique, pra mim é o som mais bonito da bateria, e depois fui indo, cara. Desfilei na época era Maracanã, E a Restinga fazia terceira. Tu era o malandro do... Restinga voando. Mas esse ano de 93, por exemplo, que é o ano do Estevão, é o ano que eu acho que eu tenho guardado até hoje, cara. Eu tenho que procurar lá, que é a carteirinha que vinha com carimbo de perpétua. Porque daí tu tinha garantia que tu ia desfilar. Porque como esse ano aí de 93, que a Restinga perde o carnaval pro Imperador, que pra mim é um dos sambas mais lindos do Imperador, que um dos compositores era Maguila, Sandro Ferraz, que falava de Lupicínio Rodrigues. Moço, vou cantar felicidades no batelão, jardim da saudade. A caixa de fósforo, vou batucar. Samba era bonito pra caramba. Sérgio Peixoto fazendo tema, né? Pô, saudade do Peixoto. E ali, a Restinga desfilou na época com 350 ritmistas. E olha que loucura, cara. Na época a Restinga, a bateria vinha representando o pecado da ira. Então, a nossa fantasia tinha na cabeça uma cartola. Eu acho que era o primeiro ano que a Restinga vinha com plumas. Aí tinha 3 plumas e a cara de um demônio, de acetato, assim, tal. E eu lembro que na época, olha o migué que nos deram, cara. O presidente na época era o presidente Ribeiro. E aí nos deram o migué, que na época o grupo especial desfilava na terça-feira, lá na Augusto Carvalho. E normalmente a gente pegava a fantasia tipo no domingo. Domingo todo mundo pegava a fantasia. Nós pegamos a fantasia sem a cabeça. E aí todo mundo, tá, mas e o chapéu? Não sei o que. Não. É que como a Restinga vai desfilar já depois da meia-noite, vai trazer na cabeça um demônio, esse chapéu tem que ser benzido. Aí diz que o chapéu ia para um terreiro, não sei de quem, não era. Os caras não tinham conseguido ainda pagar lá a tia para tirar o chapéu. Então a gente pegou o chapéu só na entrada. E aí, chegou, meu cara, e a Restinga veio voando e tinha uma das paradas lá que tu fazia uma coreografia. Os caras dançavam, tinha uma parte que dizia tinga, tinha toda uma balaca, né? E cara, a gente entrou na Avenida Campeão. Eu lembro que a Ana Marilda, ela era passista do Império? Passista, voando na época, pô. Sim. Ana Marilda, sim, top. Celebridade, símbolo sexual na época. É verdade. Sério, passista consagradíssima ali. Eu amava ela. Eu sei, agora eu ouço. Eu ouço sempre falar muito. Eu gosto dela. Entendeu? Mas sabe, eu acabou de dizer simples. Voando pra caramba, assim. Os guris derretiam por E ela. cara, a gente não ganhou. Aí em 94, o Imperador vem voando, porque a Restinga veio com muito luxo em 93 e não ganhou. E era a maldição do tricampeonato, que depois não deu de novo, né? A gente ganha 11, 12, 13 e a gente perde de novo. E se tu pegar o primeiro ano lá do Porto Seco, 2004, a Restinga tá no grupo de acesso, que ela tinha caído em 2003 com o enredo Ronaldinho. Sim. Que era o último ano da Augusto Carvalho. Augusto Carvalho. Aí a gente ganha 2005, 2006
e 2007 não ganha de novo o tricampeonato. Então sempre tem a maldição do tricampeonato da Restinga. Agora eu tô lembrando do desfile do Ronaldinho, foi tenebroso, né? Tenebroso, trancou o carro, um monte de foi coisa, horrível. enfim. E aí acabou... E eu me lembro que um dos carros vinha o Samba Tri, que um dos integrantes do Samba Tri era o Maninho, que é pai do Rafinha, que tá jogando na seleção brasileira. Exatamente. E tá jogando no Barcelona, Exatamente. vai pra Copa do Mundo. Mas o grande lance da Restinga era esse, cara. Era o cuidado que os caras tinham para que quem tivesse na bateria tivesse estudando. Hoje tu pode dizer, Bagé, a Restinga, o coração da escola está na bateria? Ah, mas tá sempre na bateria. Certo. A bateria decide tudo na Restinga até hoje. É que tem, talvez, sabe quando a gente fala em carnaval, como a gente está falando pessoas do carnaval, a gente sabe exatamente o que a gente está dizendo. Mas tem pessoas que não conseguem entender isso. E o exemplo que eu falo sempre, por que a galera olha assim, pô, como é que os caras conseguem gostar tanto disso, né? Quando toca a sirene ali, a gente esquece de tudo, cara. Tu pode estar com o maior problema, pode ter problema de saúde, problema de dinheiro, até pô, em dinheiro a gente teve a vida inteira, não é novidade. Mas quando toca a sirene ali, os teus super-heróis são, o meu era o Paulão da Tinga, Sim. era o Paulinho Durão, era o Mestre Estevão, era o Mestre Carioca, sabe? Eram aqueles caras, era o saudoso Irajá, né? Então tu tinha como ídolos aqueles caras, né? Era a Porta-Bandeira, era o Mestre Sala, pô, era o repique mestre. Eu lembro que o Robinho, cara, um gurizinho, e ele era o repique principal. Daqui a pouco vem outro moleque que era o Guto, que depois vira pra mim o maior diretor de bateria. É por isso que eu tava falando da da história da questão Restinga da e tal. Restinga. Então sempre foi muito forte esse naipe, e tudo com caras criados ali. Porque você sabe, teve uma época que quem desfilava na Restinga não desfilava em outra bateria. A bateria da Eu Restinga, acho, é isso que eu ia te perguntar agora. Cara, esse ano eu percebi dentro do Porto Seco, dentro das baterias, saía uma escola, tu viu o ritmista correr para ir no barracão, e na Restinga eu acho que ainda, né? Mas já mudou, já foi mais fechado. Isso, entendeu? Não já sei. foi mais fechado. Por exemplo, tem gente do Estado Maior que desfila no Anel da Tinga. Isso aí antigamente, nossa, Não existia, era não tinha, pecado né? capital. Saía da escola, entendeu? Mas tem algumas mudanças. Mas mesmo que... assim, eu acho que a bateria da Restinga é a mais fiel, digamos. Eu acho que ela continua. Tem o Bambas também. O Bambas também. tem. Mas mudou muita coisa. O Imperador, ele perdeu. Tem ainda lá o Valderrama, aqueles caras que são da antiga do Imperadores, né? Mas o Imperador já tá mais... Ela já agora... É que o Imperador sofreu o processo, cara, disparado o melhor amigo que eu tive no carnaval, que foi o Mestre Brinco, né? Sim. Quando o Brinco acaba, infelizmente, nos deixando, quebra um pouco daquilo. O Brinco era extremamente conservador, né? Sim. Era a gangue do Brinco, os caras davam a vida por ele. Até hoje, os black né? do Brinco, até sabia? hoje. Tu via a bateria tocar só, essa bateria é do Brinco e tal. Então acho que tinha um pouco desse conservadorismo. O Guto também tinha muito isso na Restinga. Eu acho que esses grandes líderes assim de baterias. Mas a Trovão Azul é uma que é conservadora também, assim, do Bambas. É verdade. Hoje a gente tem um mestre, né? Que ele é, o mestre Chiquinho. Quantos anos Chiquinho deve estar na frente? Eu gosto muito de Chiquinho. Pô, Chiquinho é nós, Chiquinho, Chiquinho ainda gosta de coreografia na bateria? Como ele gostava? Chiquinho, ele chegava na época de... O Chiquinho foi o primeiro mestre de bateria que desfilei. Ah, é? Não, Na época da Vila. E o Chiquinho revelou uma porra de gente, velho. O primeiro... O Chiquinho deve estar com 150 anos, na boa, né? Ele... Pô, o Chiquinho, graças a Deus, tá bem, né, meu? Porra, Na época nossos queridos. Ele andou tomando susto, né? Na época da Vila ali de Brasília, 2010, eu lembro que, a gente tava bombando lá com a transmissão da Rádio Guaíba. Porque, cara, quando eu comecei a transmissão da Rádio Guaíba em 2009, tinha já uma galera que fazia, mas eu disse assim, os caras faziam que o patrocinador obrigava, os caras não queriam fazer. E aí um dia, eu fiquei um tempo afastado do carnaval, um dia eu tô indo pra casa de um amigo na noite do desfile. Aí eu liguei no rádio e fiquei ouvindo, sabe? Aí eu lembro que tinha acadêmicos de Niterói, que o Boneco tava bombado na bateria lá, era o sucesso do momento, o Mestre Boneco. E aí eu lembro que passaram para repórter na concentração. E aí fulana de tal, cara, e ela olhando pro estandarte, ela disse que se destacava e cara, ela errou o símbolo da escola, que era uma coruja. Ela troca. Põe qualquer outro bicho e os caras, isso não pode acontecer. Tá fazendo carnaval, as pessoas têm pelo menos entenderem. Porque chegava um material pronto. Só que se o cara botasse assim, o Tubino é o presidente, aquele que vem de amarelo. Só que se no dia o Tubino vinha de verde,
o cara já não identificava mais o Tubino, porque ele não conhecia o Tubino, eles escreveram para ele que o Tubino viria de amarelo. com terno amarelo. Então, aí o que eu faço? Aí eu vou para a transmissão, meio que me ofereço, pô, cara, já trabalhei muito tempo aí. Deixa que eu vou... E aí como é que eu faço? Aí tu vai para a estratégia, né? Eu digo, cara, as pessoas do carnaval não me conhecem. Não adianta ficar ali achando que os caras não me conhecem no carnaval. E pá, eu ficava muito puto, que todo mundo passava ali, alô, Cláudio Brito, alô, Rádio Gaúcha. Claro, o Brito já fazendo aquilo ali há muito tempo, né? E aí eu digo, cara, como é que eu vou fazer isso aí? Aí eu digo, já sei, eu vou botar pessoas aqui comigo que sejam conhecedores e que as pessoas conheçam ela. Aí eu vou buscar o Sérgio Peixoto, que o Odir Ferreira, eu chamo o Odir, pô, Odir, o Odir me indica o Sérgio Peixoto e o Adelmo Moraes. Aí eu consigo lá para isso, com muito custo, com o pessoal já da Record, da igreja, consigo um cachê para eles, né? E aí não sei na época se eles se convenciam ele pela minha conversa ou pelo cachê, mas eu estava com eles ali. E isso começa a mudar. Aí já começa os caras passarem na frente, alô, Rádio Guaíba, alô, Sérgio Peixoto, alô, os caras cagavam para mim, mas tudo bem, eles estavam falando para a Rádio Guaíba. E as coisas começam a mudar, porque daí o que eu faço? Eu estabeleço uma transmissão lá que falava só do Carnaval de Porto Alegre. Então chegava na noite do domingo lá, que geralmente o dia não tinha ninguém, e eu tava lá falando de todas as escolas de samba. E aí a pessoa... Aí eu faço uma parceria com a Udesca, na época pela Jussiane e pela Gislaine. Eu ganhei o troféuzinho. Aí a gente cria o troféu em parceria, porque a Caissara, que era capitaneada pelo Odir... O presidente Becker. Não, o presidente Becker o presidente meu goleiro. E pega no gol. Não, pega bem. Bem mascarado, né? Pega bem. Aí, o que a gente faz? A gente faz uma parceria, porque tinha a parceria da Rádio Caissara com a Udesca. E aí, como a Caissara parou de transmitir com a saída do Odir, eu digo, pô, vou falar com o pessoal do Udesca e vamos continuar essa parceria. E aí eu coloco com a Rádio Guaíba. A gente faz acho que uns 3 ou 4 eventos. Aí eu vou com o Joaquim Lucena, que na época cuidava da pasta das manifestações populares na Secretaria de Cultura do município, e a gente consegue o teatro ali na República, que agora é Túlio Piva. E a gente começa a fazer os eventos no Teatro Túlio Piva. E aí começa a criar essa onda de novo de manter, além do estandarte de ouro, tu tinha um outro troféu, que a gente fazia um evento e tal. Então, e isso começa a dar muito certo. Aí a gente faz, acho que 4, 5 anos lá, eu busco o Renatinho Araújo. Tá, e me diz uma coisa, aproveitando essa tua... E tu acha que, tipo, a RBS tá perto de querer voltar pro carnaval, ou tu acha que vai demorar muito ainda? Cara, é que assim, eu lembro que uma vez eu falei isso pro Juarez, quando o Juarez era o presidente da Liga, eu falei isso para ele, quando nós tínhamos 2 noites na RBS, de sexta e sábado. Eu disse para ele uma coisa que eles todos ficaram putos. Eu disse, cara, nós não temos espetáculos para 2 noites. Não tem. Nós temos que pegar. E só que daí tu tem que começar a separar os amiguinhos, porque nem todos os amiguinhos tinham escola com espetáculo. Então, se ali fosse cortado na carne, não, ô Bagé, olha só, tu é meu amigo, mas é o seguinte, a tua escola não está entre esse espetáculo. Então, nós vamos fazer uma noite com a RBS, top! E aí, nós vamos deixar outra noite, mesmo sendo grupo especial, os caras vão mostrar na avenida que eles têm condição de estar naquilo ali. Mas as que são, mas aí tu ia ter que cortar na carne. Ah, Imperador não está bem, Restinga não está bem, vai ficar fora da noite da TV. Só que nós não perderíamos isso enquanto produto. Porque, querendo ou não, rapaziada, quem está lá dentro é o seguinte... o grupo RBS é o grupo que lidera a audiência e automaticamente, por liderar a audiência, ele é mais procurado pela publicidade. Como ele é mais procurado pela publicidade, ele consegue vender essa publicidade por valores mais altos. Como ele consegue vender por valores mais altos, ele tem uma lista muito maior de caras que estão na fila para entrar. Então isso tem um valor e um preço muito alto. Então se esse produto, ele passa em determinado momento, e aí eu vejo lá uma escola, como aconteceu numa das noites, que não ficou pronta, a roupa de Messala e Porta-Bandeira e o casal de Messala e Porta-Bandeira passam chorando de bermuda, como é que eu explico? Porque uma coisa... Meio passista de calça de brim. E o Cláudio Brito, cara, até hoje que está lá no grupo APBC, ele sempre foi um cara que brigou demais para que isso acontecesse. As coisas só aconteceram porque ele sempre brigou demais. Brigar, de ir atrás, de vender patrocínio, de meter a cara. Ele sempre teve essa transmissão porque ele brigava demais para ter. Só que ele é um apaixonado por carnaval, eu sou apaixonado por carnaval. Mas quem está lá em cima, cuidando só dos números, ele não tem essa paixão. Até porque ele está sendo cobrado por alguém que também não tem paixão. Sim. E o cara não pode ter, porque é um negócio. Então, se lá atrás nós tivéssemos entendido que nós tínhamos que entregar uma noite top para os caras e não correr o risco de uma escola não ter condição de entrar fantasiada,
talvez nós tivéssemos mantido pelo menos o nosso poder de poder convencer os caras a brigarem por aquilo, entendeu? Porque no final é tudo isso aí eu vi em São Paulo. Foi um erro da associação. O cara, em São Paulo, a primeira escola que estava entrando estava com problema na alegoria. As outras escolas ajudaram na alegoria eu fiquei assim. Porque senão tranca tudo. Não, cara, tipo... Tu arrebenta o espetáculo. É o produto. É o produto. A gente tem que trabalhar o produto. Pra mim, o pulo do gato do Carnaval de Porto Alegre está justamente aí. Ninguém entende o produto. E pro produto acontecer, eu não vou entrar no aspecto de quem era, tá? Mas sempre teve o clube dos amigos. E nem todo mundo do clube dos amigos tinha espetáculo para mostrar. Algum momento alguém tinha que chegar e dizer assim, filho, tu continua sendo nosso parceiro, mas o produto exige que seja mais forte isso aqui. Porque o cara para botar dinheiro quer botar no produto bacana. Cara, eu lembro de 2 carnavais específicos que para mim foram os melhores em termos de procura de patrocinador. 2010 e 2011. Nós tínhamos 2010 foi espetáculo. Camarote da Pepsi, camarote da Capemisa, cara, infinidade de camarotes. Quando a gente fez o Carnaval da Restinga em Bravinho, eu digo a gente porque eu fazia parte da direção, que a gente fez com a lei de incentivo à cultura, captou dinheiro e tudo para poder fazer o desfile, cara, tinha uma quantidade de camarotes lá, que no intervalo tinha banda de pagode, era a ideia de transformar aquilo num negócio, óbvio não vai ser o Rio de Janeiro, mas tu traria aquela ideia pro cara daqui a pouco, não, peraí, tu pode ficar num camarote, que tu vai ter comida boa, tu vai ter bebida boa, porque nós temos, o que a gente pensava sempre? Não, nós temos que tratar todo mundo, o cara tem que trazer a térmica do café dele. Não, nós temos pessoas que têm condição, e até pela paixão que eles têm, de daqui a pouco pagar mais se o produto for bom. Então acho que o grande erro, de maneira geral, e tem uma coisa que eu sou muito crítico, cara, as pessoas que brigam pelo Carnaval de Porto Alegre hoje são as mesmas que brigavam quando eu era guri. Não tem renovação, entendeu? A gente faz Carnaval para quem? Para nós mesmos. Para nós mesmos. Aí eu vou no ensaio da Vila, tá lá Joãozinho e Maria. Eu vou no ensaio do Império, tá Joãozinho e Maria. Eu vou no ensaio da Restinga, tá Joãozinho e Maria. A gente não consegue absorver pessoas novas para isso. Uma vez eu entrei numa reunião com uma empresária muito famosa que tinha desfilado na Restinga. E aí, quando eu fui entrar na reunião, o assessor de imprensa que estava lá disse, não, eu sou Alex Bagé e tal. E, pô, essa escola que tu desfilou lá da Restinga, elas nem me falam na Restinga. Meu Deus. Sério, assim, eu não vou ficar nesse constrangimento. Perguntei para ela o porquê. Por quê? Porque ela foi convidada para uma situação, e daqui a pouco a situação era 2, daqui a pouco era 3, daqui a pouco era 4. Isso é normal no Carnaval de Porto Alegre. O que ela faz? Esse dinheiro que, entre aspas, é tomado dessa empresária, para ela não muda a vida dela. Só que para ela mata o produto. Nunca mais eu quero conversar com esse tipo de gente. Eu contei isso aí uma vez. Eu contei uma vez teve uma época que tinha a Cepars, aí se criou a Liga e tinha uma Superliga que estava em desenvolvimento. Que estava até há pouco tempo. Aí foi a Kise Pereira, filha da Unira, até que propôs esse tipo de debate lá dentro do Monteiro Lobato. Aí convidaram o Luiz Armando Vaz, o Renato Dornelles e eu. Aí, automaticamente, eu peguei e deixei os dois falarem, né? Até por respeito pela história que eles têm e tal, eu era mais novato. Aí eu dei um pendrive para Kiss, que tinha algumas imagens. Aí eu coloquei lá uma imagem que era o Rubinho Barrichello ganhando. Aí depois tinha uma imagem do lado que era o Rubinho Barrichello perdendo. E era a mesma coisa. E aí eu expliquei, sabe por que eu tô... E tava todos os barões do Carnaval lá. Eu sabe por que isso aí é a maneira que alguns presidentes ficaram. Para eles, tanto faz perder ou ganhar. Eles não estão preocupados com o produto. É aí que é o erro. Cara. Aí depois, a segunda imagem era o Guinho, Zezinho e Luizinho. Os sobrinhos do Partiano. Aí eu contei a história. Quando teve a negociação com a eu estou citando nomes aqui. Quando teve a situação com a Nova Skin, lembra? Sim, da história do camarote. Da exclusividade. Poxa, grande parte do meu trabalho é ligado também à publicidade. Então eu acabo conhecendo todas as pessoas. E aí teve o seguinte, entraram em contato com a Nova Skin, marcando uma reunião, alguém falando sobre a Cepars. Tá bom, marcaram a reunião. Aí alguém da Liga ligou pro mesmo cliente. O cara já sou estranho, não, peraí, são o mesmo Carnaval. Mas eu vou falar com um e vem outro agora. Mas beleza, o que o cara fez? Marcou no mesmo dia, com 10 minutos de diferença. O cara entendeu a situação. Daqui a pouco ligou alguém da Superliga que nem existia. Por isso o Guinho, Zezinho e Luizinho. E eu comecei a explicar isso. Inclusive eu disse, estão todas as pessoas aqui representadas. Se eu estiver mentindo, por favor, alguém levanta a mão. E eu contei a história. Dei o nome do responsável na época, que era o Everson.
E o cara chegou, o que fez? Aí, nós 3 lá. Aí eu chego lá, o que tá fazendo aí? Não, eu que te pergunto. Eu tenho uma reunião com os caras, daqui a pouco chegou o bonde, olha o que vocês estão fazendo aí? Aí o que eles fizeram? O cara chamou todo mundo e falou assim, eu vou fazer o seguinte, a fulana de tal, nossa secretária, vai trazer um cafezinho, água para vocês, e aí vocês conversem, que depois eu sento para conversar com um de vocês. Porque ao mesmo carnaval, eu não posso fazer um contrato com 3 instituições. É o mesmo carnaval. Como é que... Isso aí o cara chega lá e já queimou completamente o nosso filme. Porque essas pessoas tinham que pelo menos ter agora, né? É mais ou menos o que está agora. A gente tem 2 ligas, né? Sabe? Então, se tu pegar... Que eu falei outro dia, aquele dia que a gente foi lá, que vocês me chamaram lá pro debate na Câmara, eu falei a mesma coisa. Cara, tu não pode ter 2 mães de santo ou 2 pais de santo. Tem que servir um rei só. Tu não tem 2 orixados, enfim, qualquer que seja a crença. Então, começa por aí. O cara fala, peraí, tem 2 instituições? Porque quando tu consegue entregar credibilidade, quando a gente fez 2012 o Carnaval da Restinga do Ibravim, nós trouxemos colonos para desfilar no Porto Seco. Nós mandamos ônibus, os caras terminaram a roça, entraram no ônibus e vieram para cá. Nós distribuímos uva, dedo de dama, na avenida. Os caras mandaram baú refrigerado, a gente distribuiu. Foi um desfile luxuosíssimo. No outro sábado, nós estávamos lá num restaurante no Caminho de Pedra, com, sei lá, 400, 500 pessoas, nós estávamos prestando conta para os caras. A minha mulher, a contadora, ela fez a prestação de conta, só está aqui. O que aconteceu depois daquilo? Talvez não se teve o mesmo cuidado. E por coincidência ou não se teve o mesmo patrocínio. Porque quando tu entrega credibilidade, automaticamente o cara firma contigo. Sim. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali vai ser bem feito, vai ser bem utilizado, uma série de coisas. Então, cara, daria para fazer. Eu não estou falando assim que o cara tem que fazer voto de pobreza, não. No Rio de Janeiro, os caras são milionários. A gente sabe que não só pelo carnaval. Mas olha o que os caras fazem nas escolas. O cara sabe que o Salgueiro pode não ganhar, a Portela pode não ganhar. Mas ele sabe que eles não vão vir caindo aos pedaços. Ele sabe que vão vir estourando. O próprio São Paulo, assim, também. O São Paulo se organizou muito com essa situação de bastante tempo. Vem todo mundo bem, porque eles falam do produto. O produto está bem. A avenida ali... Te lembra que dava as confusões nas avaliações? Já pararam com isso, porque os caras, isso aí está queimando o produto. Claro. É o fulano que faz. Não, então é o seguinte, nós vamos ter que dar uma segurada no fulano. Então a questão do produto, é uma coisa que foi deixada para trás. Para mim é o grande problema do carnaval. O carnaval de Porto Alegre hoje, ele tá complicado, toda essa situação, e quando a gente fala, o grande problema do carnaval de Porto Alegre é a perda da credibilidade, né? É fundamental. Ela perdeu a credibilidade, e quando a gente perde qualquer segmento, né, credibilidade fica difícil. Porque a gente não conseguiu trazer mais pessoas para o carnaval, e nós perdemos muitas pessoas que não querem mais ir no carnaval. Exatamente. Entendeu? A estrutura que foi oferecida esse ano, por exemplo, eu não fui até o Porto Seco, mas pelo que eu acompanhei, não foi... a galera não estava contente com o que foi prometido, o que foi pago e a maneira que ele recebeu. Então, será que... tem gente que está desistindo do carnaval. Vocês lembram quando a gente era moleque, que botava para vender no Tesourinha? Fazia fila. E os nossos familiares dormiam 3 dias lá para pegar o ingresso? Tu não precisa fazer mais isso, porque sobra ingresso. Eu sou do tempo de ir na arquibancada e com um pastelzinho. Já comeu pastel na arquibancada feito? Tu nunca foi, projeto, viu? Nem tu nem tu mesmo. Eu fui criado nesse tempo. Eu fui criado quando eu vi fechado. Como eu digo pros colorados, eles nunca foram na Coreia, a um pila, ver o Esporte Clube Internacional. Tu foi? Muitas vezes. Eu fui pro Barão, rei. Eu era na época do Barão, fui na Coreia do Barão, pulava ali pro lado da torcida. Coreia era espetacular. Bagé, quero te fazer uma pergunta pra ti, nessa tua caminhada, além de jornalista. Tu tá numa outra parada aí, né, pai? De stand-up. Qual é que é essa aí, Bagé? Tu tá me pegando nessa coisa de não, mas é que tá. Boa, né? O que... Eu tô com 46 anos. Quando eu tinha 25... Tá quantos anos, Bagé? 46. Tá bonito demais, cara. 46. São seus olhos. A produção tá me olhando ali. Só faz assim, ó. 46. A produção tá... a produção. Quando eu tinha 25... Quando eu tinha 25, eu criei uma nova profissão, né? Eu disse, agora eu vou me dedicar, eu quero ser jornalista. Eu ouvi uma frase uma vez do Sandro Ferraz, quando ele comemorou 20 anos de carreira, ali acho que foi no Centro Municipal de Cultura, ali do lado do Tesourinha, a Sala Álvaro Moreira, né? Sim. Ele disse um negócio que é interessante, ele disse assim,
Cara, quando eu comecei a cantar, eu não queria ser melhor do que ninguém, mas eu queria que todo mundo que cantasse soubesse quem eu sou. Eu queria ser reconhecido pelos caras que eu idealizei ser parecido. Bom, se eu fui melhor depois, aí é consequência desse trabalho. Quando eu entrei na Crônica, a única coisa que eu queria fazer é isso. E graças a Deus eu consegui. Eu fui 4 anos presidente da Associação dos Cronistas Esportivos, peguei 2 anos de pandemia, que foi complicado pra caramba. Enfim, mas, então, o entrar... eu lembro da entrevista do Ferrugem, quando ele fez o 2º DVD. Aí os caras estão gravando make off lá e chegaram e perguntaram para ele assim: tu imaginava chegar onde tu chegou? Eu tinha certeza. Eu só precisava ter oportunidade. Aí tem um monte de gente, soberbo. Não, cara, ele tá falando uma coisa que ele sabia. Isso não é soberba. Sabe do seu potencial. Por isso que eu separo o sonho de objetivo. Eu não podia errar. Porque enquanto chegava lá, eu tô entrando com 25 anos numa redação. Tinha moleque com 18, que ele passava no vestibular e o pai perguntava: tu quer um carro ou quer ir pra Disney? Eu não, cara. Eu tinha uma realidade já de ter que pagar a conta de luz, de ter que pagar a conta da água. Então, aí quando acontece isso, de dar tudo certo, né, perante o que eu me propus a fazer, tu começa a idealizar outras coisas. Eu sempre fui um cara mais de resenha, assim, sabe? Até pela criação. Quem é comunidade é mais desenrolado, né? Eu sempre fui de ter uma sacada, assim, dar uma amenizada quando tá mais complicado, uma piada, alguma coisa mais leve assim. E aí, nesses anos de Crônica, eu acabei ficando amigo de alguns caras que eram meus ídolos, tipo Zé Vitor Castiel, né? Que é um ator consagrado aí pela Rede Globo e tudo mais. Coloradaço. E que fez parte do Sala há muito tempo. Sim. Um dia a gente tá tomando um café e tal, e o Zé disse assim: Bajé, por que tu não faz stand-up, meu? Eu disse: Zé, porque lá é tão simples assim. Eu tinha feito teatro, mas lá na época de primeiro grau e tal. E ele disse assim: vamos começar a fazer stand-up aí. Eu disse: não, eu escrevo bastante e tal, tô sempre escrevendo coisa. Então tá, prepara 5 minutos aí que tu vai abrir daqui 10 dias um show no Teatro São Pedro do Nando Viana. Bom, o Nando já era consagradaço, né? Aí eu digo: cara, me dá mais uns 15 dias. Ele: vai amarelar. Aí ele me deu mais 15 dias. E aí eu fui abrir 2 shows dentro da Anribes, com 700 ingressos vendidos já, os 2. Aí tu imagina, abre a cortina. Claro, eu não tinha o problema de travar, porque eu já estava acostumado a falar em público. Sim. Mas, cara, fazer rir é muito difícil. Porque às vezes o que tu acha que é engraçado, não encaixa ali. É verdade. Sabe? Daqui a pouco tu diz alguma coisa mal colocada que pode parecer ofensivo. Daqui a pouco aquilo que pode parecer ofensivo é o que vai tirar a risada do cara. E o stand-up não é contar piada, né? O stand-up, a gente tem 2 processos, que é o setup, que é a preparação, e o punch, que é quando tu faz o cara rir. O teu cérebro funciona de uma tal forma que, resumindo, é como se eu começo a contar uma história e levo o cérebro de quem está ouvindo a imaginar que eu vou falar de uma lata. E quando ele tem certeza que eu vou falar de lata, eu falo de vidro. Quando dá essa invertida, provoca a risada, como se surpreendesse o cérebro e tal. Só que tu tem toda uma preparação para isso, né? Para que esse punch seja engraçado, porque o punch tem que ser aquela coisa que tu não pode falhar e tal. Só que é muito prazeroso quando isso dá certo. E aí eu comecei a fazer, aí veio pandemia, eu parei porque eu não tinha material gravado, nem de botar nada na internet. E aí eu retomei depois quando as coisas começaram a voltar. E aí, cara, deu certo, o Gil Lisboa virou parceiro, a gente tem um espetáculo chamado de Bagé Lisboa, que é uma brincadeira que a gente faz com La Casa de Papel, né? A gente entra com as fantasias La Casa de Papel, porque lá todos os caras, os bandidos da La Casa de Papel têm o nome de uma cidade. Como eu tenho Bagé no nome e ele tem Lisboa, de Bagé Lisboa. Então a gente começou a brincar, só que ali a gente traça um plano de assaltar o Banrisul, né? Enquanto os caras lá assaltam a Casa da Moeda da Espanha. Tá? Então a gente faz uma brincadeira com isso, sabe? Aí começa a brincar dos caras da Alvorada. Exatamente, que a gente chega lá e fala: peraí, tem os caras reunidos para fazer um assalto, um monte de arma, e ninguém lembrou de Alvorada, cara. Eu moro na Alvorada, cara. Mas tu faz uma brincadeira com os caras. E aí tem cara que fala: arrogante, só porque é playboy. Cara, soubesse que eu passei. Mas aí o stand-up te dá isso, de ser uma coisa mais solta. Sim. É muito prazeroso tu vender um show e lotar, sabe? De saber que a galera foi lá pra rir contigo. Isso é muito legal, meu. E é o que eu quero pra minha vida daqui pra frente, cara. Eu não tô dizendo legal. Mas se eu puder transformar isso novamente numa carreira aos 46 anos, e óbvio que eu adoro o que eu faço, continuar com rádio e tudo, é o que eu quero fazer, assim, sabe? Conseguir linkar isso pra... Chegar no Zorra Total, pá. Não, mas eu acho que... Vem, Bagé. Imagina. Mas é que tá, meu.
Usou? Mas é que isso... Alex Bagé do Mas é que usou, tá caindo... Não, mas é que mudou. O Bagé tá com mais moral que usou. É que mudou. Não, mas TV aberta mas é que mudou muito isso. É isso que a gente tá fazendo aqui, cara. A internet te dá essa liberdade, sabe, de tu atingir gente no mundo inteiro. A gente fez uma brincadeira, mas hoje a internet, ela pra comédia, ela é bem melhor que a TV aberta, no caso. Não, é que assim, por exemplo, hoje na TV aberta, dificilmente tu tem stand-up. Eu acho que quem faz stand-up hoje na TV aberta, eventualmente eu de noite lá com o Danilo Gentili, porque é um gênio do stand-up. Gostando ou não dele, ele é um cara super bem sucedido na TV aberta. Na TV fechada, tu tem o Comedy Central, A Culpa é do Cabral, canais que estão completamente estourados e tal. E hoje tu tem muito espaço, porque tem o Porto Alegre Comedy aqui em Porto Alegre, tem outros tantos bares que fazem também noites de comédia, tem o Boteco Comedy em Canoas, agora abriu um comedy em Santa Rosa, abriu um comedy em Juí, tem o Curitiba Comedy, tem o Floripa Comedy. Então tu tem vários pontos de comédia espalhados pelo Rio Grande do Sul, e tem os teatros, né? Porque às vezes agora, em setembro, a gente tem show em Nova Prata e tem show em Bento. E, tipo, faltando um mês, a gente tem praticamente metade da casa já vendida. Pra ver comédia. Aí, claro que a divulgação de estar no sala, de estar no Bola nas Costas ajuda muito, né? Em breve também, proprietário. Aqui no Dona Maria Espaço Cultural, né? O proprietário, ele veio e chama os guris do ponto. Foi pro jogo, o homem foi pro jogo. O homem veio pro jogo, tá certo. Vamos criar um personagem pro Bud, hein? Fazer um texto. A gente veio. O que tu coloca no Facebook é história de stand-up. Se eu te contar a história do calção do Tafarel, nós vamos ter uma casa, rapaz. Sério? Porra! As coisas que tu coloca ali no Facebook, sim, dando mais uma ajeitadinha nelas, dá muito texto bom de stand-up. E tu boa. Vai ter liberdade no palco de ir além. Até em palavrão, em termos mais pesados que talvez tu não usaria. Pô, que gostoso, Bagé, me chama que eu vou. Eu e o Rafael, meu parceiro. Eu vou só aplaudir vocês. Eu vou só aplaudir vocês. Bagé, olha só, cara, acho que eu ficaria aqui mais umas 10 horas de produção. O Marcelão vai matar. Não, mas o Marcelão, nossa produção já tá, que o nosso tempo tá indo. Cara, a gente só tem que te agradecer, né? Tu veio até aqui no Podbar, né? Dá essa moral pra gente. Tu é um cara que é amigo, né? Tu é um cara, gente finíssima. Eu, da minha parte, né? Tenho que te agradecer, né? Pra tu vir aqui no Podbar e vir dar esse teu depoimento, a tua história, que é lindo, que eu não conhecia, cara, né? Lá do começo, da tua história com a tua mãe, enfim. Para nós, né? E para mim, pro Tubino, que estamos começando nessa questão de programa, que sabe que é difícil, né, cara? É bem complicado, mas a gente está aprendendo, como a gente, no piloto que a gente fez, com a história do dono do bar, que é riquíssima também, né? E a gente vai aprendendo muita coisa. A gente vai além de aprender, a gente vai conhecendo pessoas que às vezes a gente nem imagina, né, Rafael? Que a gente, putz, cara, tu vê que a história que tu contou de Ipanema, daquela senhora, é espetacular. E isso para nós, isso para mim, né, principalmente para mim, cara, é bom demais, é legal demais, acrescenta demais dentro da minha vida, né? Quero te dar os parabéns, velho, pela pessoa que tu é. Eu só tenho que te agradecer por tu dar tu tá dando essa oportunidade para nós aqui, velho. Não, que estamos juntos, eu que agradeço, Budi. E sabe que o meu pai, ele foi um cara que... Até porque o meu pai foi precoce em tudo, né? Ele começou a fumar cedo, ele começou a namorar cedo, ele começou a ser transante cedo e tal. A nossa produção, nós temos prontos. Olha aí. Olha, mas o meu pai é um cara que estudou pouco, né, cara? Que aprendeu com a vida e tal. Mas ele dizia sempre algumas coisas. Tem uma frase, que eu até vou tatuar essa frase, embora ela seja bem extensa. Ele sempre dizia assim, que o grande legado de um homem não é a grana que ele ganha ao longo da vida, mas é a quantidade de pessoas que ele consegue... o meu pai não usava esse termo, mas é a quantidade de pessoas que ele consegue atingir com o que ele se propõe, né? Então, a história que a gente faz hoje, tanto lá com o Dunga, com o Tinga, nos projetos sociais que a gente tem do social, é muito mais esses processos que a gente tenta passar para a molecada, tá ligado? Porque o que é tu ser bem sucedido? Cara, se tu conseguir
Eu não negócio da fama, que pra mim famoso é a Madonna, o Pelé, a gente consegue ser no máximo conhecido. Mas, por exemplo, se tu conseguir ganhar dinheiro com tudo que tu faz, pô, vai ser fantástico, né? Consegue trabalhar, ganhar muito dinheiro, viver melhor, todo mundo quer isso. Mas, cara, se tu conseguir impactar, se tu conseguir mexer, entendeu? Se a gente tiver lá um moleque lá que tenha nesse período lá nos ouvidos e disse assim, cara, eu tenho a chance de fazer errado, mas eu não vou fazer errado. Eu vou apostar no que esses caras me disseram aí. Já vale tudo, tá ligado? E o que a gente faz hoje lá e eu até vou convidar, depois vou mandar o convite para vocês, porque a gente vai fazer a primeira palestra num evento para convidados, provavelmente lá no Porto Alegre Comedy, agora em setembro, e aí eu vou mandar o convite para vocês, porque a ideia da palestra é justamente essa, né? Não é contar ali vitimismo, não é contar, coitadinho, não tem nada de coitadinho. É o quanto tu consegue absorver aquilo e transformar aquilo em ensinamento, sabe? De tu pegar, por exemplo, hoje eu entendo o que era a dificuldade da minha mãe. Na época eu não entendi como ensinamento, eu só guardava aquilo, trabalhar é legal, porque ela sai e consegue, sem fazer mal pra ninguém, botar a comida dentro de casa. Mas depois tu consegue entender, quanto foi constrangedor para ela, né? Pegar um filho pela mão, pedir um dinheiro emprestado para uma passagem. Será que nós faríamos isso pelos nossos filhos? Não sei, porque a gente vive uma outra realidade. É verdade. Então a ideia central, cara, é isso. E, obrigado, eu que agradeço vocês aí por poder bater esse papo. Cara, o Budi sintetizou bastante o que eu teria para falar. Mas eu quero te dizer um pouquinho a mais, tipo assim, te conheço, não sei, desde 2010, né? Vamos fazer aí. Por aí. Então, mas hoje, ouvindo a história, tu falando da tua coroa, cara, da tua mãe, da história de vida, tu conseguiu me emocionar, tá ligado? Porque o cara vê que é verdadeira. E eu passei muita coisa parecida. Então o cara sabe quando é de coração, quando o bagulho é de verdade. Então, como ele te disse, cara, te dar os parabéns e agradecer pelo teu trabalho, porque o teu trabalho hoje, tanto para mim que é gremista, quanto para Colorado, que é espetacular, cara. Como eu falei dos próprios furos de reportagem aí, das questões que tu consegue buscar antes de todos. Isso daí, tu tem tuas fontes, né? Não interessa para ninguém. Mas o teu serviço, o teu trabalho hoje, para nós aí que gostam de futebol, é muito importante, fundamental, eu diria. E só te desejar mais sucesso ainda, cara. E agradecer por ter humildemente aceitado o nosso convite e estar aí com a gente mais uma vez. Não, tamo junto. Qualquer coisa aí, bate-papo, voltaríamos outras vezes aqui para falar. Será um prazer. Sabe que todo dia que a gente pega, o Dunga, ele costuma dizer isso, né? Que às vezes a pessoa, cara, ela tá precisando do alimento, ela tá precisando do dinheiro, mas ela tá precisando de conversar. Ela tá precisando daqui a pouco que alguém responda o bom dia. Por exemplo, eu moro num prédio, então tem o pessoal da portaria ali, né? E aí, tô sendo na resenha dos caras, meio que debochando os caras. Nosso time tá mal, o teu time também não ganha nada. E a gente acaba resenhando. E aí tu vê a diferença. Outro dia eu saí de manhã, que eu tinha que entregar o cachorro pro veterinário que ia lá dar uma injeção no cachorro e tal. E aí eu saí, tava um dia... Como é que é o nome do teu cachorro? É um nome Tem dois. É o Mr. Catra e o seu Jorge. Seu Jorge. E aí, cara, eu tava conversando com o porteiro e eu desci, sabe, no mau humor do caramba. Tinha que acordar cedo, eu queria hoje dormir mais uma hora, porque eu durmo muito tarde, eu fico escrevendo, fazendo coisa, então eu durmo muito tarde sempre. E aí, cara, aquele cara abriu a porta, numa felicidade, no mesmo horário que eu. Aí daqui a pouco eu disse, fulano, só por dúvida, eu te chamei de apelido lá, o Bira. Sou Bira, porque onde é que tu mora, meu? Ele assim, moro no mesmo lugar de que eu moro, lá na Restinga. Você também, que hora tu pega aqui, cara? Hoje eu peguei às 7. Aí eu fiquei pensando, esse cara acordou às 5 para pegar um ônibus às 6, de repente um ônibus lotado. Ele seguramente ganha menos do que eu ganho. Faceiro. Ele tá feliz da vida, ele deve ter, no mínimo, os mesmos problemas que eu tenho, quem sabe até piores. Ele tá curtindo aquilo ali, cara. Aí eu vou levantar de mau humor, eu tô entregando o cachorro pro veterinário que vem na porta da minha casa, da injeção no cachorro. Cara, é surreal. Por que tu não pode estar na mesma vibe do cara? Eu não tô dizendo que tu vai rir de tudo, aí já é loucura. Sim. Se tu achar que tudo é engraçado, tô menos dedo, que tô feliz e tal. Mas, cara, tem muita gente, às vezes, com menos aproveitando, cara. Eu acho que a gente acaba, na maioria das vezes, potencializando o problema. É igual o negócio da internet lá. Cara, tem 5, 6 caras que me enchem o saco. Aí eu vou dizer assim, a internet tá me enchendo o saco. Não, tem 90 que estão me elogiando. Aí tem 5 ou 6, por que eu não valorizo os 90? E vou lá valorizar os 5 ou 6 que estão enchendo meu saco. Eu tenho que ignorar aqueles 5 ou 6 e dar mais atenção àqueles que estão me trazendo energia boa. E a gente, na correria, às vezes, a gente não vê isso, né?
Quantos amigos de vocês que vocês não falam mais porque hoje tem WhatsApp? É mais fácil. No dia do aniversário, tu manda uma figurinha. Exato. Antes, o que a gente fazia? Pegava um ônibus, atravessava a cidade, ia lá dar um abraço no cara. Ou levava já 1 quilo de carne para fazer um negocinho. Então a gente começa a cortar muita coisa, tá ligado? E a gente só vai se dar conta nisso no dia que faltar. Aí o dia que o cara falta, pô, que saudade do fulano, mas cara, quanto tempo que a gente teve de repente fazer, dar uma ligada pro cara. A gente nem liga mais, a gente manda um WhatsApp. É verdade. Fulano, como é que tá bem? Mas cara, é bom demais esse negócio de bater papo assim. Eu que agradeço vocês aí. Pô, sem palavras, Bagé. Então é isso aí, galera. A gente só tem que agradecer, né? Mais um Podbar, resenha de bar aqui no Espaço Cultural Dona Maria, na Rua do Parque 183. Segue nós nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, enfim, todas as plataformas. E também o bar, né, Cássio? Valeu, galera, e até o próximo Podbar, resenha de bar.